Algumas armas só são encontradas nas mãos de pessoas talentosas, as armas divinas. Essas armas são a materialização da alma humana. Uma arma com habilidades únicas. Certa vez, uma família nobre derrotou um deus maligno. As pessoas dessa família nascem com poderes especiais. Eles têm um corpo forte e poderoso. Essas pessoas têm um talento incrível. E com tudo isso, eles estão divinamente armados. O menino nasceu nesta família ducal e, naturalmente, estava destinado a se tornar um herói que empunharia com orgulho sua arma sagrada, ou divina. Ou melhor, deveria ter sido assim, pois na cerimônia do oráculo, na qual o armamento divino de uma pessoa é geralmente determinado quando ela ainda é criança, o menino não recebeu nada naquela cerimônia. Assim, ele se tornou o único perdedor em toda a história de sua família ducal, a catástrofe. As outras crianças o empurraram para o chão e o chamaram de vergonha para a família. O agressor era um garoto de olhos vermelhos e cabelos brancos, chamado Zane, o segundo filho da família Catástrofe, e mais velho que Bel, a quem ele estava intimidando e zombando de todas as maneiras possíveis. Zane agarrou o garoto de cabelos azuis com brutalidade e aspereza por uma mecha, erguendo sua cabeça do chão, e disse que não havia lugar ali para pessoas inúteis como ele, incapazes de invocar armas divinas. A criança de cabelos azuis gemeu, sem dar uma resposta clara, mas parecendo miserável e já bastante machucada. Duas meninas observavam o que estava acontecendo. A menina alta, de cabelos loiros e vestido azul, era a filha mais velha, chamava-se Jéssica, e sorria enquanto assistia aos cruéis eventos se desenrolarem, enquanto a filha mais nova, chamada Serafima, vestida de rosa, claramente não gostava da cena, e a achava terrível, até mesmo assustadora. Bel! Exclamou Serafima tristemente, caminhando em direção ao seu irmão de cabelos azuis na esperança de poder ajudá-lo de alguma forma. Jéssica a fez tropeçar, não querendo deixá-la seguir em frente. A filha mais nova caiu de bruços no chão. Jéssica colocou o calcanhar na cabeça da menina, curiosa para saber o que ela estaria fazendo, já que tinha recebido ordens para apenas observar. A filha mais velha ordenou que a menina fosse observada, enquanto pessoas tão desprezíveis como Serafima e Bel eram tratadas, sem ser solta. O menino de cabelos azuis chamou sua irmã mais nova, assustado. Zane socou o estômago de Bel, ainda o segurando pelos cabelos e não lhe dando chance de escapar. O menino de cabelos brancos largou o irmão no chão e saltou sobre ele com os punhos cerrados, perguntando se ele tinha certeza de que conseguiria aguentar. Os punhos desferiram golpes poderosos no rosto de Bel. Serafima também não escapou dos insultos que recebeu, já que Jéssica não se esqueceu de inventar alguns apelidos grosseiros e repugnantes para a garota. Bel e Serafima eram filhos de concubinas, razão pela qual eram chamados de vira-latas e sofriam bullying sempre que tinham oportunidade, sendo espancados, zombados e insultados de diversas maneiras. O menino sentou-se de joelhos em frente à irmã, pedindo desculpas e afirmando que a culpa pelo sofrimento dela era dele. Serafima pediu que ele não se preocupasse com isso e disse que sempre estaria com ele. Bel prometeu à sua irmã que se tornaria mais forte mesmo sem a arma divina. Ele prometeu proteger Serafima, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. A irmã agradeceu a Bel e se jogou em seus braços. Infelizmente, o rapaz não conseguiu cumprir a sua promessa, pois poucos dias depois foi expulso da propriedade do duque. Bel ergueu a cabeça, expondo o rosto às gotas de chuva, praguejando mentalmente enquanto fugia de casa, onde era constantemente assombrado por problemas e sofrimento. Sem ele, Serafima ficaria completamente sozinho com eles. Ele precisava de forças, precisava tirar sua irmã daquela casa. A posse de armas comuns não terá efeito algum contra alguém que possua uma arma divina, pois ela é mais poderosa, mais forte e confere ao seu portador diversas habilidades. Portanto, o menino teve que fazer de tudo para se tornar mais forte. Ele simplesmente não tinha escolha se quisesse proteger sua amada irmã, a quem valorizava mais do que qualquer coisa no mundo. A pesada sacola bateu com força na superfície de madeira do balcão do comerciante. Bel pretendia levar um exemplar de cada tipo de arma que houvesse naquela loja. Seus dedos brincavam com as moedas de ouro que caíam da bolsa, produzindo um som tilintante. O idoso perguntou, em tom perplexo, se o menino planejava iniciar uma guerra, já que estava portando tantas armas diferentes. Após 2 anos, o cavalo galopava rapidamente para a frente. Bel cavalgou em seu cavalo marrom. Seu semblante era severo. Diante dele estava uma multidão de goblins monstruosos, determinados a atacá-lo. O rapaz, que já havia amadurecido nos últimos 2 anos, exibiu diante dele todas as armas que havia comprado há muito tempo e que dominava. Ele decidiu iniciar essa batalha. Bel manejava com destreza tanto a espada quanto a massa simultaneamente. O homem trocou de armas rapidamente, uma após a outra, cortando os goblins em pedaços. O cara rapidamente criou uma pilha de cadáveres verdes à sua frente. Um pé avançou sobre a rocha. Uma figura envolta em um manto branco estava de pé na beira deste alto penhasco. Essa figura observava o que acontecia lá embaixo, a batalha do cara contra uma multidão de monstros verdes. O homem se perguntou se Bel sempre carregava tantas armas, pois era uma característica incomum. O cara tem que fazer isso porque não possui uma arma divina, ou existe outro motivo? O homem de capa já havia esquecido o motivo de sua jornada. Sua tarefa era encontrar alguém em quem pudesse confiar para tratar desse assunto. Ele precisava de uma pessoa com grande potencial heróico e procurou por essa pessoa durante bastante tempo. Bel colocou as mãos na cintura, olhando para a frente com um olhar exausto.
Uma bola mágica azul apareceu na mão da pessoa misteriosa, emitindo faíscas. O homem lançou raios na direção de Bel, que estava parado abaixo do penhasco. Uma bainha branca brilhante com padrões apareceu diante do menino, cravada no chão duro e pedregoso, atravessando-o. O menino foi pego de surpresa e olhou fixamente para o objeto à sua frente, com os olhos arregalados. O homem de capa disse que estava entregando aquele objeto, que certamente tinha muito valor, ao rapaz. A bainha continuou a brilhar, permanecendo no mesmo lugar. Bel estendeu a mão para a frente, sugerindo que havia recebido uma espada de presente, que poderia se revelar um item útil. Sua mão agarrou o objeto, apertando-o com força enquanto o observava. O menino percebeu, com indignação e perplexidade, que se tratava apenas de uma bainha vazia quando a pegou nas mãos. Essa era a bainha divina de Avalon, uma arma única que podia armazenar armas divinas e transmiti-las a outros, uma característica bastante incomum dessa bainha. É transmitida de geração em geração, aumentando a cada geração seu poder e passando-a para os próximos proprietários. Agora, ela contém as armas de 5 grandes heróis, lembrados pela humanidade por sua força. Se alguém conseguir dominar cada uma delas, então o armamento divino mais poderoso do mundo estará em suas mãos. E essa pessoa tinha que ser Bel, o que era um fato importante e significativo. Passaram-se 3 longos anos, e o dragão vermelho voou com um rugido terrível em direção à torre de pedra. Ele avistou seu alvo, 2 pessoas. Uma delas era Bel, e a outra era seu misterioso companheiro de manto branco comprido com capuz, localizado no topo da torre. O monstro abriu a boca, dentro da qual uma chama brilhante e escaldante já começava a arder. Na verdade, disse Bel, estendendo a mão com a palma voltada para a frente. Ele não se importava com os ataques daquela criatura gigante, mesmo sendo ela forte. Avalon! Gritou o garoto, desembainhando sua bainha divina e invocando-a com seu grito. O homem assumiu uma postura de luta. Bel ordenou que algo aparecesse, invocando sua arma. A bainha em suas mãos brilhava com uma luz intensa e ofuscante. O sujeito estendeu a palma da mão, esperando que sua próxima arma aparecesse. O escudo de Aquiles apareceu em suas mãos. Esse escudo protegeu Bel quando o dragão cuspiu fogo em sua direção. O menino sacou outra arma, um grande martelo, e gritou: "Tempestade perfeita!" Bel brandiu sua arma gigante e volumosa. Ele voou alto no ar, brandindo seu martelo em direção à boca escancarada do dragão. O garoto golpeou o monstro no rosto gigante com seu martelo do trovão, Mjolnir, o martelo de Thor. O dragão foi derrotado, e a figura de manto branco disse que Bel finalmente havia assumido o controle de Avalon após muito tempo. O homem disse ao garoto para ir até sua irmã, porque agora nem mesmo um paladino de nível esse seria um obstáculo para ele, que era exatamente o que o garoto queria alcançar. Bel olhou para seu interlocutor com surpresa, pois também estava surpreso com tais palavras. Mas ele concordou com o homem de manto branco, porque queria ver sua amada irmã mais nova, para cuja proteção ele havia treinado por tanto tempo, se esforçando para se tornar mais forte. 5 anos haviam se passado desde o exílio do menino, mas agora ele tinha forças para proteger sua querida irmãzinha, o que definitivamente o deixava feliz. Bel esperava que Serafim o esperasse na propriedade ducal da família, de onde ele havia sido expulso. Ele cavalgou a toda velocidade, ansioso para voltar para sua amada irmã mais nova. O rapaz reparou na fumaça e nas casas em chamas, tudo pintado em tons vibrantes de vermelho e laranja. Ele entrou em pânico e se perguntou o que teria acontecido ali. Acima da fumaça, das cinzas e das faíscas, bandeiras com uma grande imagem do brasão de armas familiar tremulavam ao vento. Este era o brasão de armas do Ducado de Hrothwindsor. As pessoas estavam brigando entre si, o que fez Bel pensar que uma guerra civil havia começado. A batalha não parecia uma brincadeira, era uma luta séria. O rapaz entrou correndo no prédio em pânico, procurando por sua irmã Serafima e torcendo para que ela estivesse bem e saudável. Uma porta entreaberta surgiu à sua frente, e ele correu em direção a ela, realizando uma busca ativa. Na sala atrás deles, o rapaz descobriu o corpo de uma garota estendido em uma poça de sangue. O rosto de Bel demonstrou horror ao perceber esse fato. Ele correu imediatamente em direção ao corpo ensanguentado de Serafima, vestida com um vestido rosa. O homem a sacudiu, tentando obter ao menos alguma reação de sua irmã morta. Mas a garota não respondeu, apenas permaneceu em silêncio com os olhos fechados. Os olhos de Bel se arregalaram, horrorizado ao perceber que aquilo não era um pesadelo ou algo do tipo, e que sua irmã realmente estava morta. Ele se lembrou da promessa da garota, quando ela afirmou que sempre estaria lá por ele, embora o próprio Bel nem sempre estivesse lá por ela. O cara gritou, sentindo uma dor mental intensa. Ele havia prometido antes que voltaria para proteger sua irmã, e para isso, ele iria adquirir sua força atual. Bel não entendia por que tudo estava acontecendo daquela maneira, e o que deveria fazer agora que seu propósito na vida se mostrara tão inútil. Um raio vermelho veloz surgiu de repente. O raio atravessou o corpo do homem sentado com um cadáver no colo, sem conseguir se esquivar. Bel jogou a cabeça para trás, gemendo com a dor aguda que surgiu em seu peito, atravessado pelo feixe de luz. Ouviram-se passos se aproximando, o que significava que o dono já estava ali. Bel sentiu a mana da pessoa que se aproximava. Pareceu-lhe que se tratava de um mestre de armas divinas de nível esse. O mestre reconheceu o homem à sua frente, o que o surpreendeu, e disse que já tinha ouvido falar do exilado Bel. No entanto, isso não importava para esse homem, pois ele iria reunir o menino com sua irmã, enviando-o para o mundo dos mortos.
Bel percebeu que essa pessoa era a culpada pela morte da garota, por tê-la matado e deixado o corpo ali. O homem disse ao menino para ser um bom irmão e fazer companhia a Serafima para sempre, com a intenção de matá-lo. Bel gritou indignado com seu interlocutor, perguntando como ele ousava se comportar daquela maneira. No momento de sua morte, ele percebeu que estava morrendo sem se vingar, e o cara não estava preparado para aceitar isso. Pequeno Bel estava diante do oráculo no templo, com a luz multicolorida incidindo sobre os dois através dos vitrais, uma visão que lhe era familiar. O menino olhou para as próprias mãos, surpreso, sem perceber imediatamente onde estava, mas reconhecendo tudo ao seu redor. Foi na Catedral do Holocausto que Bel pensou ter acabado de morrer, ajoelhado ao lado de sua irmãzinha, que já estava morta. O homem disse que estava começando a cerimônia do oráculo, que era um momento importante na vida da criança, porque em sua vida passada, ela havia literalmente predeterminado toda a sua vida. O menino se perguntou se isso significava que ele havia sido transportado de volta no tempo para sua infância, e se isso significava que tudo poderia ser mudado. O oráculo disse a Bel para estender as mãos para a frente e visualizar sua arma divina em sua mente. O menino pensou em sua arma e no que ela poderia ser. Naquele momento, ele ainda não havia encontrado Avalon, o que significava que ele não podia estar ali naquele instante. Bel teria que recomeçar do zero antes de ser mandado embora novamente. Então ele se concentrou na sensação em seus braços estendidos, esperando que desta vez fosse diferente. Quando uma luz azul apareceu em suas palmas, o menino não pôde acreditar no que via, pois não esperava por tal coisa. Não havia dúvida de que em suas mãos estava o próprio Avalon, que o acompanhara fielmente em sua vida passada. Ele agora podia recomeçar do zero, com aquilo em suas mãos, pois aquela bainha era forte e poderosa. O menino estava pronto para mudar seu destino graças à sua força, que ele não possuía em sua vida passada, naquela idade. E assim começa sua verdadeira vida, a vida para a qual ele agora estava pronto. Nas mãos de Bel estava a bainha divina, Avalon. O oráculo disse que a bainha divina era algo raro, que essa bainha era especial e que nem todos poderiam receber tal coisa. Bel perguntou ao homem se ele tinha certeza de que não podia lutar com uma bainha, pois era exatamente esse tipo de conversa que o garoto esperava daquele homem adulto. O oráculo respondeu negativamente, porque queria dizer outra coisa, não aquilo. O menino não precisava se preocupar, pois em suas mãos estava o mais refinado armamento divino de todo o mundo. Se ele tivesse voltado no tempo, Serafima ainda deveria estar viva, então o garoto correu o mais rápido que pôde em direção ao quarto dela, esperando estar certo. Bel não conseguia parar de pensar em sua irmã, e rezava em silêncio para que ela estivesse viva. Sua mão agarrou a maçaneta dourada da porta de madeira que dava acesso ao quarto de Sera. A menina estava sentada numa cadeira vermelha em frente a uma grande janela, olhando para fora, com as mãos cruzadas na barra do vestido rosa, que ela usava com frequência. Ela virou a cabeça, cumprimentando o irmão com um sorriso alegre quando ele entrou. Bel pensou que fazia muito tempo que não via sua querida irmã, pois passara 5 anos tentando se fortalecer e alcançar um novo nível, e quando retornou, encontrou sua amada irmã já na forma de um cadáver ensanguentado. Serafima era exatamente como o menino se lembrava dela, gentil e sorridente. A menina correu até o irmão, pronta para cumprimentá-lo. Ela perguntou a Bel, com expectativa, como tinha corrido a sua cerimônia e que arma divina ele tinha recebido. Em vez de responder, o menino abraçou Serafima com força, pois estava muito feliz por ela estar viva e bem, embora lhe custasse acreditar no que via. A garota perguntou se Bel estava bem, pois ele estava agindo de forma incomum para aquele período de sua vida. O menino implorou em pensamento por perdão por não ter conseguido protegê-la em sua vida passada. Ele sentia muito, embora não pudesse contar isso a Serafima. Bel se lembrou de abraçar o corpo sem vida da irmã e gritar em desespero sobre o cadáver. Era uma lembrança difícil, embora não recente para ele. Mas desta vez ele não permitiria que uma tragédia acontecesse. O menino prometeu que desta vez Serafima não sentiria nenhuma dor ou tristeza, porque ele não deixaria ninguém machucá-la, que agora tudo seria diferente. A garota murmurou que doía, e Bel imediatamente a soltou, pedindo desculpas, atônito ao perceber que seu abraço tinha sido tão apertado porque ele havia se emocionado. Serafima disse que não havia nada de errado nisso, porque os abraços do irmão a faziam mais feliz, já que sua vida não era das mais alegres. "Irmão", disse a menina surpresa ao perceber algo. Ela ficou surpresa ao ver Bel chorando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pois ele não conseguia conter o choro. Serafima acariciou sua cabeça em um gesto de consolo e disse que não importa o que acontecesse, tudo certamente ficaria bem, porque ele tinha uma irmã que o amava incondicionalmente. Os olhos do menino se arregalaram enquanto as lágrimas continuavam a escorrer, mas ele não disse uma palavra. O irmão mais velho, um menino de cabelos brancos chamado Zane, irrompeu no quarto, escancarando as portas da frente, declarando que havia notado que os vira-latas estavam se dando bem e claramente com a intenção de zombar de seu irmão e irmã mais novos. Ele sorriu, percebendo que havia encontrado Bel, pois o procurava desde a cerimônia do oráculo. A menina apertou o ombro do irmão com as mãos, assustada, e ele franziu a testa ao ver Zane, visivelmente contrariado. O menino de cabelos brancos disse que já tinha ouvido tudo sobre o que havia acontecido. Ele se apoiou no ombro de Bel, lembrando-o com interesse de que algo interessante havia acontecido na cerimônia, o que significava que o padre havia contado tudo para Zane, e por isso ele viera zombar do garoto de cabelos azuis, pois esse tipo de passatempo era o favorito do segundo filho da família Catástrofe.
Bel respondeu honestamente que recebeu a bainha. Zane bufou com desdém ao ouvir essa informação. Depois disso, ele riu, porque a bainha nem sequer é uma arma, mas para um vira-lata como Bel, serve perfeitamente, já que aos seus olhos, ele não merece mais do que isso. O garoto de cabelos brancos perguntou como seu irmão mais novo lutaria com a bainha, já que nem sequer era uma arma divina completa, daquelas que geralmente eram obtidas através da cerimônia do oráculo em sua nobre família. Bel fechou a mão em um punho, expressando sua raiva. Ele disse ao irmão mais velho para retirar as palavras duras que havia dito, reagindo pela primeira vez na vida. Zane perguntou-lhe de volta, confuso, pois não esperava uma reação tão ousada na forma de uma espécie de rejeição. O garoto de cabelos azuis repetiu a ordem, desta vez em voz mais alta, para que Zane tivesse certeza absoluta do que ouvira. O filho mais velho da família Catástrofe perguntou indignado se Bel ousara ser insolente com ele. Isso nunca lhe havia acontecido antes. Ele ergueu o punho, declarando que ensinaria ao irmão mais novo como falar com crianças mais velhas. Bel desferiu um soco. Ele acertou Zane com um soco poderoso no estômago. O menino de cabelos brancos se curvou de dor e começou a tossir. Ele caiu de joelhos, ainda tossindo, pois o golpe foi forte e inesperado. Bel disse que o advertiu para não ousar ofender ou insultar sua irmã. Zane insultou o garoto usando um palavrão muito grosseiro. Ele me disse para não entrar nessas brincadeiras bobas e ingênuas com ele. O filho mais velho afirmou que faria Bel chorar e implorar por perdão, e se ele não obedecesse, Zane o queimaria com sua lança, e ele estava confiante em sua futura vitória. Era a lança de fogo incendiária, a arma divina pessoal de Zane. Bel disse à irmã para se afastar porque queria protegê-la. Ele acariciou a cabeça de Serafima, assegurando-lhe que estava tudo bem. O rapaz pediu que lhe entregassem tudo, pois iria lidar com o agressor. Ele invocou seu Avalon, sua arma especial. Sua bainha divina apareceu em suas mãos. Zane perguntou se o garoto realmente acreditava que poderia derrotá-lo com aquela bainha, já que aquilo nem sequer podia ser chamado de arma propriamente dita. O irmão mais velho era um paladino de rank, e então estava confiante em sua vitória, pois, logicamente, deveria ser mais forte que seu irmão mais novo e patético. Bel se lembrou do que sabia sobre essas informações, patentes e poderes. Os paladinos são divididos em patentes de acordo com sua força. Ao obter uma arma divina, você recebe a classificação F. Assim que você conseguir concentrar sua mana nele, ele receberá uma classificação E. A classe D só pode usar ataques especiais. Para alcançar o nível B, você precisa despertar as habilidades únicas da arma divina. Zane estava muito orgulhoso de ter alcançado o nível, e aos 14 anos, mas ainda tinha muito a evoluir, ele ainda não era super forte e poderoso. Bel deu uma risadinha discreta ao perceber a confiança do seu oponente. O filho mais velho perguntou, indignado e em voz alta, do que seu interlocutor estava rindo. O garoto de cabelo azul disse, querendo provocar seu interlocutor, que Zane estava agindo de forma muito fofa. Ele brandiu sua lança de fogo divino em sinal de ofensa, e gritou que mostraria a Bel qual era o seu lugar. Serafima gritou de medo, preocupada com seu irmão, pois já tinha visto como Zane arruinou a vida de Bel mais de uma vez. O garoto de cabelos azuis acenou com a mão sobre sua bainha, ordenando que a espada da luz se manifestasse. Ele invocou Calibarn, e uma adaga mágica gigante apareceu em sua mão. O horror estampou-se no rosto de Zane quando seu oponente derrubou a lança de suas mãos, deixando-o desarmado. Ele se perguntou que tipo de espada era aquela e de onde viera. Zane caiu no chão, com o cabo de uma lança quebrado ao meio em suas mãos. A lâmina vermelho escura voou a certa distância, mas mudou ligeiramente a direção do seu voo. Em seguida, a ponta caiu entre as pernas do menino de cabelos brancos, fazendo-o soltar um grito de surpresa. Ele não podia acreditar no que via, pois a bainha de Bel estava originalmente vazia, e agora ele estava usando uma arma divina que apareceu do nada. O menino de cabelo azul aproximou-se perguntando, e agora? O que vai acontecer a seguir? Será que Zane o fará chorar e implorar por perdão, como prometeu recentemente? O irmão mais velho acusou Bel de engano, pois não sabia que ele tinha uma arma, e esconder a arma era uma atitude desonesta em sua opinião. O menino de cabelos brancos disse que seu irmão mais novo enfrentaria consequências, e certamente não boas. Ele saiu correndo do quarto pelas portas abertas com a intenção de ir reclamar com o Duque, seu pai. Bel correu atrás dele, perguntando onde seu irmão estava correndo, já que eles não tinham terminado de conversar. O garoto de cabelos azuis invocou a pistola de chamas Ragnarok, uma arma de fogo. Ele disparou um tiro alto, rápido e poderoso. Zane correu para a frente rapidamente, assustado com o que havia acontecido. A bala passou raspando pela orelha do menino que corria, sem o atingir, mas este projétil passou perto. Isso deixou um buraco com rachaduras na superfície. Zane olhou em choque para o buraco na parede à sua frente, que havia criado rachaduras na parede. O quê? Pensou o menino surpreso, desviando o olhar. Bel tinha uma pistola nas mãos, o que era um fato surpreendente. O irmão mais velho ficou surpreso com isso, pois o garoto de cabelo azul já havia empunhado uma espada antes, o que era surpreendente, já que Bel não poderia ter várias armas divinas. O irmão mais novo disse a Zane para não entrar em contato com ele ou com Sera novamente, a menos que quisesse enfrentar as consequências. Ele disse ao irmão mais velho para se lembrar disso, apontando uma arma para ele e claramente ameaçando o menino. O medo estampou-se no rosto de Zane.
Bel disse que se tocasse na irmã novamente, levaria um tiro na testa, e que não era uma brincadeira, mas uma ameaça séria. O menino de cabelos brancos saiu correndo do quarto gritando, horrorizado com o que havia acontecido. Serafima ficou chocada com o ocorrido e falou sobre isso, admirando seu irmão de cabelos azuis. Bel perguntou se ela estava bem. A garota inicialmente temeu que Zane os derrotasse novamente, e perguntou se aquela era a arma divina de seu irmão. O garoto de cabelo azul perguntou se ele não havia dito antes que resolveria tudo, e ele cumpriu a promessa. Serafima disse, com alegria e um sorriso sincero, que seu irmão era incrível. Bel não deixava ninguém apagar o sorriso do seu rosto. Uma voz masculina adulta perguntou a Zane se aquilo era verdade. O menino confirmou suas palavras ao pai, dirigindo-se a ele como seu senhor. O Duque Galleon Catástrofe, um homem barbudo de cabelos grisalhos, percebeu que Bel havia obtido diversas armas divinas. Ajoelhado, Zane disse que seu irmão mais novo possuía uma arma em comum, talvez tivesse feito um pacto com o diabo. O menino acreditava que eles deveriam expulsar Bel imediatamente. Seu pai, no entanto, estava interessado em toda essa situação. Ele se levantou e passou pelo filho. Zane perguntou para onde ele ia, e o Duque respondeu que ia visitar Bel. O homem precisava ver com os próprios olhos o que estava sendo dito. Bel exalou com os olhos fechados. Ele caiu de bruços na cama, assumindo a posição deitada. Apesar de o garoto ter conseguido derrotar Zane, ele ainda estava no corpo de uma criança. Bel estava completamente exausto e tinha dificuldade em controlar sua mana. Ele ia disparar uma bala incendiária, mas só conseguiu disparar uma bala normal. Agora o garoto só tinha força no nível E. Isso não podia continuar por mais tempo. Bel relembrou eventos do passado, a Guerra Civil. Então a família Hotwindsor os atacou. Essa era outra família famosa com quem a família Catástrofe tinha uma longa rixa, então o motivo do ataque poderia ter sido qualquer um. Bel tinha certeza de que a figura sombria que o matou, juntamente com sua irmã, era um homem da família Roth-Windsor. Dessa vez, o menino prometeu proteger Serafima. Mas para isso ele precisa melhorar sua posição nesta casa. As portas do quarto se abriram de repente. Deitada na cama, Bel virou-se em direção à entrada. O Duque Galleon entrou e disse que eles não se viam há muito tempo. O menino se perguntou o que seu pai estaria fazendo ali. Seu pai era o Duque de Catástrofe. Na grande batalha que ocorreu há 20 anos, o Duque lutou sozinho contra o deus maligno e o famoso monstro tártaro. Ele viajou pelo continente sombrio, onde viviam monstros, e era chamado de Espada Sagrada da Gênese. O filho mais velho de Galeão também veio com ele. Bel entendeu tudo. Isso significava que o Duque sabia de alguma coisa. Mas isso era bom até mesmo na opinião de Bel. A melhor maneira de melhorar sua situação é fazer com que seu pai lhe dê atenção. O menino ajoelhou-se, cumprimentando o Duque respeitosamente. Galleon Catástrofe disse que o filho mais novo havia realmente mudado. O homem disse que hoje veio como pai de Bel, oferecendo-se para conversar. O menino temia que uma palavra errada pudesse fazer a conversa sair do controle. Eles precisavam ser responsáveis por suas próprias palavras e ações. O Duque deu uma risadinha pensativa depois de ouvir essas palavras. Ele ordenou que seu filho mais novo se levantasse de seus joelhos. O homem decidiu apoiar Bel se realmente acreditasse nisso. O menino sentiu a pressão. O olhar do Duque era aterrador enquanto ele perguntava se Zane e Bel alguma vez tinham brigado, visto que o homem havia proibido brigas em sua casa. Então por que o garoto de cabelos azuis havia machucado o irmão que ele deveria respeitar? Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Bel e ele ficou nervoso. Zane sorriu maliciosamente ao ver aquilo, pensando que seu irmão estava acabado. Ninguém nesta casa conseguia se opor ao meu pai. Bel franziu a testa. Ele respondeu que ficou com raiva porque seu irmão mais velho intimidava sua irmã mais nova. Galeão entendeu isso e perguntou se o menino havia quebrado as regras por causa de uma pequena infração. Bel concordou com isso e não se arrependeu. O Duque apertou a espada, perguntando se seu filho realmente não se arrependia de ter quebrado suas regras. O garoto respondeu que abandonar aqueles que se ama é uma verdadeira vergonha para um paladino. Ele protegerá sua irmã, mesmo que seu oponente seja seu irmão mais velho. O homem o ouviu atentamente. Este é o caminho do cavaleiro escolhido por Bel. O Duque desembainhou a espada e apontou a ponta para o pescoço do filho. Ele perguntou se o menino continuaria nesse caminho caso seu pai se tornasse seu oponente. Bel confirmou que protegeria a garota de Galleon. O homem refletiu sobre essas palavras. Ele definitivamente gostou. Então o Duque disse que fingiria que nada tinha acontecido, o que assustou seu filho mais velho, que estava parado perto dali. Em seguida, Galleon Catástrofe se virou para Zane, perguntando se era verdade que ele não só havia perdido a luta para o irmão, como também intimidado a irmã. O menino de cabelos brancos entrou em pânico ao ver a reação do pai. O homem gritou que era uma vergonha e ordenou ao filho mais velho que nunca mais mostrasse a cara. Depois disso, o pai se voltou para Bel, compreendeu a criança e considerou corajoso expressar sua opinião, ciente das possíveis consequências. O menino baixou a cabeça pedindo perdão, mas Galleon respondeu que não havia necessidade de se desculpar, pois para a família Catástrofe, aquilo era maravilhoso. Agora o Duque quer que seu filho mostre toda a sua força. O homem disse ao menino para revelar seu armamento divino. Bel concordou com os desejos de seu pai. Ele ergueu as palmas das mãos, entre as quais já brilhava uma luz azul circular. A dúvida surgiu no rosto do Galleão Catástrofe.
O rapaz segurou a bainha entre as mãos, dizendo que aquela era sua arma divina, chamada Avalon. O homem, espantado, achou que era impossível. Ele ouviu falar do lendário armamento divino, que continha o espírito do primeiro paladino, o mesmo armamento divino transmitido de geração em geração pelos maiores heróis. O Duque disse que seu filho mais velho mencionou que Bel usava tanto uma espada quanto uma arma de fogo, e quando ele perguntou se o que o menino havia dito era verdade, o rapaz concordou. O filho mais novo estendeu a bainha para a frente. Ele disse que ambas as suas armas estavam dentro dessas bainhas. O menino mostrou tanto a arma quanto a espada. O Duque ficou surpreso com a demonstração do armamento divino. Bel explicou que podia usar 2 armas ao mesmo tempo, mas a bainha tinha mais 3 tipos, o que deixou seu pai ainda mais impressionado. O Duque ficou admirado ao saber que seu filho seria um futuro herói. O homem disse que não tinha interesse em pessoas fracas. Ele terá grandes expectativas em relação ao seu filho caçula. Então o Duque ordenou ao rapaz que trabalhasse mais arduamente e virou-se, claramente com a intenção de ir embora. A porta de madeira escura que dava acesso ao quarto bateu com força. Bel sentou-se ao lado da cama, expirou e colocou a mão na testa. Sentiu a aura do pai pressioná-lo. Mas agora o Galeão Catástrofe espera muito de seu filho e o menino precisa demonstrar sua força, mesmo sendo apenas uma criança. O garoto precisava alcançar a classificação D o mais rápido possível, e para isso, tinha que esperar o máximo de monstros possível enquanto aumentava seu mana. Bel decidiu confiante começar caçando orcs na floresta. Era uma noite escura lá fora, o céu estava azul profundo, e havia uma lua grande, redonda e branca. Uma cabeça gigante e horrenda de goblin verde jorrava sangue enquanto jazia decepada no chão. Uma grande quantidade de sangue vermelho escuro jorrou novamente. Algo azul claro brilhou sobre o cadáver de outro orc estendido no chão. A silhueta leve de um animal passou por ali. As presas predatórias da criatura estavam cobertas de sangue. Um enorme lobo azul e branco abriu a boca, seu olho vermelho brilhando na escuridão sinistra. Essa floresta me trouxe muitas lembranças durante o dia. Após ter sido banido de casa em sua vida passada, Bel treinou aqui. Mas por mais estranho que pareça, o menino foi parar nas profundezas, onde todos os monstros estão. 2 olhos vermelhos brilhavam na densa vegetação. Bel não encontrou um único orc durante toda a sua jornada. Foi nesse momento que ele se deparou com restos e pedaços de cadáveres de orcs. Uma expressão de medo surgiu no rosto do menino de cabelos azuis. Ele ouviu um som, como um grito atrás dele. Bel virou-se bruscamente ao ouvir o barulho. Ele desembainhou a espada que aparecera em suas mãos. Algo que atingiu a lâmina da arma fez com que a criança perdesse o equilíbrio e caísse no chão. Bel se perguntou o que era aquilo. Diante dele estava um lobo gigante de olhos vermelhos, branco e azul. Como o menino esperava, era Fenrir. Agora Bel entendia o motivo de não ter encontrado nenhum monstro. Ele só queria caçar orcs, não se deparar com um monstro de nível D. O garoto quase não tinha mana. Na melhor das hipóteses, sua força era a de um personagem de nível E. Sinceramente, Bel só queria fugir o mais rápido possível. Mas assim que ele se virar, Fenrir o matará. A pupila da besta de olhos vermelhos se contraiu. Os olhos do menino se arregalaram de medo. Esse monstro era rápido demais. Fenrir saltou em direção a Bel, mas este recuou, desviando-se do perigoso monstro. O garoto invocou Ragnarok, e uma pistola apareceu em sua palma. Bel disparou rapidamente sem se levantar do chão. O lobo gigante tocou o chão com as patas e rapidamente se virou. O menino praguejou ao ver isso. Os projéteis de Bel eram muito lentos devido à falta de mana. Ele percebeu que a arma não funcionaria naquela situação, então invocou uma lâmina, que obedientemente apareceu em sua mão, fazendo a arma de fogo desaparecer. O menino correu em direção ao monstro, empunhando sua grande e longa espada. A fera brandiu sua pata peluda e com garras. Fenrir tentou atingir a criança, mas ela conseguiu se abaixar e desviar habilmente. Bel segurava sua arma com firmeza, preparando-se para atacar, enquanto o monstro o encarava com um olhar vermelho predatório. O menino brandiu sua espada, mas o lobo saltou para trás com destreza, esquivando-se. Bel ficou perplexo com uma ação tão brusca de seu oponente. A fera olhou para o menino que estava parado à distância, abanando o rabo. Bel sabia que em sua vida passada, ele poderia ter matado esse monstro com facilidade. O monstro abriu a boca e avançou em direção ao menino. Nessa situação, Bel percebeu que não conseguia lidar com a perigosa fera predadora, pois simplesmente não conseguia acompanhá-la. O menino estendeu a lâmina de sua espada para a frente, tentando repelir outro ataque do monstro. A patada arranhou a perna de Bel e rasgou a barra da calça. Isso fez o menino soltar um gemido de dor. A fera circulou em torno da criança, o que era ruim porque ela não conseguia se esquivar. O menino gritou alto e horrorizado. O monstro abriu sua boca gigante, larga e cheia de dentes. Bel estava preocupado. Ele acabara de reencarnar e não tinha a intenção de morrer ali. Ele invocou Aquiles, um grande escudo verde claro. O menino se protegeu com o escudo, mas não largou a espada quando a barriga da criatura saltitante passou por cima dele. Bel voltou a olhar para seus olhos azuis. A fera o empurrou por trás, fazendo o menino gritar de surpresa. Bel caiu no chão, deixando cair seu escudo e espada das mãos. Sua arma caiu no chão, voando a alguma distância da criança. Bel compreendeu que, se as coisas continuassem assim, ele morreria. Sua espada, seu escudo e até mesmo sua lâmina foram inúteis na luta contra esse perigoso monstro de nível D.
O menino também tinha certeza de que não conseguiria acertar o alvo com seu martelo. Ele não tinha escolha, e só restava uma arma. Bel teria que usá-la. O monstro correu novamente em direção à criança a toda velocidade. O menino fechou os olhos e começou a invocar a única arma que lhe restava. O monstro brandiu sua pata com garras de um turquesa brilhante em direção ao homem à sua frente. A criança abriu seus olhos azuis claros, chamando por Aegis em voz alta. A fera perigosa saltou sobre o local onde Bel estava parado, na esperança de capturá-lo e matá-lo. Mas o menino permaneceu no mesmo lugar, são e salvo. Bel usava uma luva volumosa de cor roxa escura com 2 olhos predatórios. Ele realmente não queria usar aquela arma. Mas em tal situação, o menino não poderia agir de outra forma. A pata do monstro tocou o chão, dando um passo à frente. O monstro grunhiu alto, acelerando e avançando com um rugido ensurdecedor. Bel analisou a situação. Fenrir avançou contra o homem à sua frente, abrindo a boca com a intenção de morder a criança ao meio, mas conseguiu saltar para trás, não se deixando despedaçar pelas presas. Bel pediu desculpas, percebendo que estava nas costas do monstro, com um grande martelo já nas mãos, mas a luva ainda estava lá. O lobo não conseguiria atacar o menino novamente. Bel desferiu um golpe, erguendo o cotovelo bem alto. A criança golpeou o rosto de Fenrir com seu martelo com toda a força que tinha. A fera rugiu com a dor aguda e repentina, e o menino aproveitou o momento e saltou das costas do monstro para o chão. A Aegis, a luva da escuridão, aumenta instantaneamente as habilidades físicas de uma pessoa. Mas as funcionalidades da luva não se limitavam a isso. Bel pronunciou a palavra destruição, e tanto o objeto quanto os olhos do menino se iluminaram com uma cor vermelha brilhante. O lobo enfurecido avançou, sem intenção de desistir. Com o tempo, a luva ficou mais forte. Então, confiante em seus novos poderes, a criança ofereceu ao monstro a oportunidade de se despedir da vida. Bel sorriu, ordenou ao monstro que atacasse e o insultou. O menino atacou a fera, atacando por todos os lados, sem lhe dar chance de se defender ou contra-atacar. A criança saltou, brandindo seu martelo contra o inimigo peludo de 4 patas. Bel tinha um sorriso cruel, mas satisfeito no rosto. O monstro caiu de lado, derrotado pelo homem, e deixando de representar uma ameaça. Bel ficou satisfeito por ter conseguido lidar rapidamente com seu oponente, olhando para sua mão, que começará a mudar. A arma divina das trevas possui habilidades especiais, mas quanto mais tempo é usada em batalha, mais profundamente ela suga seu portador para o abismo das trevas. O menino ajoelhou-se diante do cadáver do monstro e perguntou-se de onde Fenrir viera na floresta, pois tinha certeza de que aquela criatura não estivera ali antes. Bel pensou que não importava, que não havia motivo para se preocupar com isso, e então voltou sua atenção para seu martelo brilhante. O menino percebeu algo enquanto contemplava aquela cena. Após derrotar Fenrir, Bel pôde usar seus atributos para caçar monstros poderosos com mais eficácia do que hordas inteiras de oponentes mais fracos. A criança estava ansiosa para experimentar novas habilidades. Serafima estava sentada sob uma árvore na colina, em frente à propriedade ducal de sua família. O sol brilhava intensamente sobre a vegetação verde no chão, mas a menina permanecia na sombra graças à densa folhagem acima dela. Serafima sorriu alegremente, tirando do colo a coroa de flores brancas que acabara de terminar. Ela deu uma risadinha, imaginando se seu amado irmão gostaria de sua criação. De repente, alguém arrancou a coroa de flores das mãos da menina. Jessica perguntou grosseiramente o que era aquela coroa de flores sem sentido. Ela disse sarcasticamente que uma coroa daquelas bem que serviria a uma mestiça tão patética quanto Serafima. A menina mais nova olhou para a irmã mais velha com horror. Jessica perguntou ao seu acompanhante Spencer o que ele achava da coroa de flores. O cara de cabelo roxo espetado e sorriso malicioso disse que o que seu companheiro havia dito era a pura verdade. Jessica jogou a coroa de flores para o rapaz, dirigindo-se a ele. A coroa de flores foi rasgada em 2 metades por um clarão azul. Spencer segurava um chicote mágico azul na mão. Serafima engasgou de medo. Jessica disse que estava incrivelmente entediada. Então a garota de cabelos loiros sugeriu que sua irmã mais nova se divertisse um pouco, e uma pistola divina mágica apareceu em sua mão. Jessica disse com um sorriso que era hora do treino de tiro. Ela disparou com um som alto. Serafima gritou de medo, desviando-se. Ela abriu os olhos e descobriu que Bel havia aparecido de repente e bloqueado sua visão, estendendo sua bainha divina e oferecendo-se para brincar com sua irmã mais velha, já que ela já estava brincando. Serafima ficou surpresa com o súbito aparecimento de seu amado irmão. O garoto de cabelo azul disse que estava apenas procurando uma oportunidade para testar sua arma divina. Jessica perguntou o que ele estava tentando fazer ali. Ela disse que nenhum vira-lata ou mestiço atrapalharia sua diversão. Serafima agarrou o ombro do irmão com medo. O menino pediu desculpas à irmã por ter ficado muito assustado com a situação, mas disse que tudo estava bem. Bel estreitou os olhos para seus oponentes. Spencer insultou o rapaz e perguntou como ele se atrevia sequer a olhar para a senhora Jessica. Bel presumiu que aquele cara estava servindo a garota loira. Ele disse que era uma forma de falar muito rude para alguém que estava lidando com o filho do Duque. Spencer deu uma risadinha ao dizer que estava demonstrando respeito ao filho de sua concubina. O menino de cabelo azul franziu a testa. Jessica disse com um sorriso travesso que Bel era muito jovem e perguntou o que tinha acontecido. Depois disse que ele conseguiu derrotar Zane, então o garoto de cabelo azul se empolgou demais.
Spencer disse que Zane era muito descuidado. A irmã mais velha não achava que ele pudesse perder para alguém tão desprezível quanto Belle. Poderia ter sido um acaso, dada a dificuldade da tarefa, perder para algum espadachim. Belle perguntou por que a garota mais velha simplesmente não cuidava de si mesma. E ao mesmo tempo, reflita se foi realmente sorte ou não. A garota de cabelos claros estreitou os olhos em sinal de desagrado. Jessica ordenou em voz alta à sua empregada que se livrasse do lixo, referindo-se, na verdade, ao seu irmão e irmã mais novos. Spencer obedeceu e pegou seu chicote mágico brilhante com um sorriso no rosto. A ponta do seu chicote tocou a grama verde. A vegetação se transformou em um bloco de gelo. Belle observou atentamente seu oponente. Ele o reconheceu, era Spencer Gray. O cara era um paladino de nível D, cuja arma divina era o chicote de gelo, o que significa que Spencer era muito mais forte que Zane, que era apenas de nível E. Belle estreitou os olhos, ponderando sobre isso. O acompanhante de Jessica disse que congelaria as pernas do menino para que ele não pudesse fugir, e depois congelaria seus braços e tronco para que a criança não pudesse mover um único dedo. Depois disso, Spencer pretendia desfigurar o rosto de sua vítima, a ponto de torná-la irreconhecível. Belle imitou seu interlocutor e declarou que tudo o que ele conseguia fazer era falar bobagens. Pelas lágrimas derramadas por Sarah, Spencer e Jessica terão que sofrer. O cara disse para Belle não olhar para ele daquele jeito. Spencer declarou que o menino se transformaria em um bloco de gelo e brandiu seu chicote divino. O chicote assobiou perto da orelha de Belle. Jessica ficou muito surpresa que seu meio-irmão mais novo tivesse conseguido escapar de um golpe tão duro. Para um jogador de nível D, Spencer tinha um bom controle sobre sua arma. Mas comparado ao treinamento que Belle havia recebido em sua vida passada, o que estava acontecendo agora era como um jardim de infância. Serafima admirava as ações do irmão, comparando-as a movimentos de dança. Spencer alegou que o menino estava simplesmente fugindo dele, curva após curva. Belle deu uma risadinha ao ouvir essas palavras. Ele concordou, decidindo que não iria mais se esquivar. Os três ficaram surpresos, tanto as irmãs quanto o rapaz. Belle estava curioso para saber como Spencer o transformaria em um bloco de gelo e faria as outras coisas que havia prometido antes. O cara disse que o irmão mais novo da Jessica era ainda mais burro do que ele imaginava. Spencer prometeu congelá-lo completamente, exatamente como o garoto havia desejado. Ele brandiu o chicote em direção a Belle, que estava com os braços estendidos. O chicote voou retorcido em direção ao corpo do menino. Serafima gritou de medo. As pernas de Belle ficaram presas em blocos de gelo. As mãos do menino, e até mesmo seu corpo, começaram a congelar ligeiramente. Spencer deu uma risadinha, explicando que seu oponente agora estava imobilizado, o que lhe abria algumas opções. Belle perguntou se aquilo era tudo o que o menino conseguia fazer. Chegou a vez do menino de cabelo azul. Spencer franziu a testa, sem entender o que estava acontecendo. Belle ergueu a mão congelada e invocou o Ragnarok com um grito estrondoso. A bainha que pendia ao seu lado brilhava em branco. A pistola divina do garoto apareceu em suas mãos. Spencer ficou chocado com o aparecimento da segunda arma divina. Belle apontou a arma para a outra mão, ainda congelada, e gritou: "Liberação de mana!" Uma chama amarela brilhante irrompeu do cano da pistola de Ragnarok. Agora que o gelo havia derretido, Belle podia se mover novamente. Jessica não podia acreditar no que via. Por que o irmãozinho dela tinha duas armas? E como ele conseguia usar os atributos delas? Belle disse que era hora de pagar pelo que havia sido feito. Uma saraivada de chamas emanou do cano de Ragnarok. O medo estampou-se no rosto de Spencer. Seu chicote se contorceu novamente, criando um bloco de gelo para a autodefesa. A silhueta de Spencer era visível no bloco de gelo, com uma expressão de insatisfação no rosto. O cara riu, confiante de que Belle não conseguiria acertar a bola através daquele gelo espesso. O menino disse que era muito fácil. Ele disparou sua pistola novamente. O projétil incandescente perfurou o bloco de gelo e atingiu o rosto de Spencer. Horror e perplexidade surgiram nos olhos do homem. Uma bola de fogo o atingiu no estômago. Spencer recuou voando com um grito alto. Ele caiu no chão, junto com a grama, e Jessica olhou para o corpo dele horrorizada. A garota loira entendeu que Belle havia rompido o gelo. Será que ele era realmente mais forte que um personagem de nível D? A própria Jessica era de nível E. Nessa situação, a garota não tinha chance. O menino de cabelos azuis caminhou em direção à sua irmã mais velha. Ele disse que tudo havia acabado. A menina gritou de medo e estendeu a mão. Com as mãos trêmulas, ela pegou sua pistola divina e, com medo, disse a Belle para ir embora. Jessica disparou várias vezes, mas os projéteis passaram raspando pela cabeça do menino de cabelo azul. A garota gritou de medo para Belle se afastar dela. Ela deu um passo para trás. Jessica tropeçou ao dar um passo para trás e caiu na grama. O irmão mais novo deu um passo em direção a ela. A garota deu um suspiro de medo. Suas pupilas se contraíram. A silhueta de Belle parecia assustadora, escura e ameaçadora para ela. O menino ordenou a Jessica que nunca mais se aproximasse de Serafima. Lágrimas brotaram nos olhos da garota de cabelos claros, e ela ficou parecendo um cachorrinho derrotado e patético. Ela se levantou do chão e fugiu com um grito de horror.
Passos de sapatos de salto alto correram em direção a Bel. Serafima, de repente, lançou-se sobre ele com abraços jubilantes. A menina perguntou preocupada se ele estava bem e se estava ferido, mas o irmão respondeu que estava tudo bem e, o mais importante, que ela própria estava segura. Serafima ficou admirada com a forma como seu irmão lutava. Ela percebeu que ele era forte, e o menino prometeu se tornar ainda mais forte para proteger sua querida e amada irmã. A menina lembrou que tinha conseguido fazer guirlandas, mas que faltava uma, então decidiu dar a guirlanda restante ao irmão, embora a tivesse feito para si mesma. Ela colocou sua criação floral na cabeça do irmão, agradecendo-lhe por sempre protegê-la. Foi um presente da irmã dele. Bel sorriu amplamente, pensando que um dia toda a nação o homenagearia, mas ainda havia alguns problemas. Até mesmo os cavaleiros e servos os desprezavam por serem filhos de uma concubina, e embora Jéssica e Zane tivessem sido derrotados, isso não mudaria nada. Após algum tempo, o irmão e a irmã mais velhos começam a intimidar Serafima novamente, causando-lhe dor de todas as maneiras possíveis. Então, como irmão da garota, Bel precisa mostrar sua posição na casa para protegê-la. Era tudo o que o menino precisava naquele momento. Ainda era dia, o céu estava claro e ensolarado em todas as direções, e os telhados azuis dos edifícios da propriedade brilhavam. O Duque Catástrofe estava de pé debaixo de uma árvore, segurando uma espada nas mãos. Seus olhos estavam fechados e seu rosto estava sereno. O vento carregou uma pequena folha verde para a frente. Galleon brandiu sua arma com um movimento brusco e ameaçador. A folha foi cortada longitudinalmente em pedaços finos. Atrás do homem estava seu filho mais novo. O Duque perguntou do que Bel precisava. O menino respondeu que simplesmente queria pedir permissão ao homem. Galleon Catástrofe perguntou que tipo de permissão seu filho precisava. Bel ajoelhou-se em frente ao pai. O homem observava a criança atentamente com os olhos. O menino de cabelo azul pediu permissão para fazer o exame para obter a classificação C. O Duque ficou surpreso com o fato de Bel querer fazer o exame. O menino respondeu que queria servir ao rei como membro de sua família. Em troca do reconhecimento do seu estatuto por parte da família real, a família ducal é obrigada a desempenhar funções reais. Geralmente, as tarefas atribuídas incluem proteger pessoas importantes, destruir monstros e outras coisas semelhantes. Mas, entre essas opções, havia também uma maneira muito rápida de melhorar seu status na família. Esse método visava obter resultados satisfatórios em tarefas difíceis, e para aceitar tais tarefas era necessário um cargo superior. O Duque percebeu que seu filho mais novo era muito ambicioso, mas Galleon ainda acreditava que era muito cedo. O homem explicou que é preciso se tornar um paladino completo antes de alcançar o nível C. Bel está atualmente apenas no nível F, pois acabou de receber sua arma divina. Galleon Catástrofe afirmou que, se o garoto quisesse subir de patente, deveria começar pelo exame de patente E. Bel entregou ao homem a presa gigante que carregava em uma bolsa improvisada feita de um pedaço de pano claro, pensando que isso faria o homem adulto mudar de ideia. Foi a presa de Fenrir que surpreendeu o Duque. Ele perguntou como o menino havia conseguido um objeto tão raro. Bel estendeu a palma da mão para a frente. Um grande martelo de guerra apareceu nas mãos de um dos meninos. Este martelo brilhava com pequenos raios ao longo de sua maior parte. Bel afirmou que, embora com dificuldade, conseguiu derrotar Fenrir. Seu pai ficou surpreso que ele conseguisse usar atributos. Isso significava que o garoto havia adquirido as propriedades da arma e derrotado Fenrir sozinho. Ele era claramente mais forte do que um personagem de nível C. O Galleon Catástrofe estava pronto para permitir que seu filho fizesse o exame. Ele também disse ao menino para não decepcionar o pai. Bel confirmou que não faria isso. Havia muita gente perto do prédio circular, e alguém na multidão disse que já havia candidatos suficientes ali. Provavelmente, para muitos, a classificação C era uma espécie de teto. Havia rumores de que ocorriam baixas todos os anos, e muitos candidatos tinham interesse em saber como o exame era conduzido. 2 homens adultos notaram algo estranho na multidão local. Bel passou por eles, e eles ficaram surpresos ao descobrirem que ele era uma criança. O menino aproximou-se da menina que estava atrás do balcão e perguntou se estavam aceitando pedidos. Ela, por sua vez, perguntou quem ele era e se estava acompanhado. Bel respondeu que queria passar no exame, o que surpreendeu seu interlocutor. Ela disse, entusiasmada, que ele teria que voltar mais tarde, quando crescesse. Bel pediu para não ser tratado como uma criança, pois ele também era um paladino. A garota deu uma risadinha pensativa e incerta quando alguém disse que era hora de parar de jogar paladinos. O jovem ruivo disse que não havia lugar para crianças pequenas ali e mandou o menino embora. Bel ficou nervoso, imaginando quem era aquele cara e percebendo que não seria fácil lidar com ele. Todas as pessoas voltaram sua atenção para aquele homem autoconfiante de capa verde. Era o paladino de rank D mais forte, chamado Lennox Bright. Sua arma divina era a espada de grama, que, segundo rumores, golpeava 8 vezes a cada movimento. Foi incrível, e esse paladino tinha seus próprios fãs fervorosos. Esse cara disse que se Bel quisesse alcançar a classificação C, ele precisava ser pelo menos um pouco tão forte quanto ele, o próprio Lennox. O garoto de cabelos azuis refletiu sobre o fato de que aquele homem era o mais forte daquela posição. Lennox inclinou-se para perto da criança, perguntando-se se ela sequer possuía uma arma divina. Bel confirmou isso mostrando sua bainha divina. O sujeito bufou com desdém.
Ele não acreditava que a arma do garoto fosse uma bainha estúpida e patética, considerando tal coisa nada mais que lixo. Um cara na multidão ficou surpreso que existisse uma arma divina tão inútil, e uma garota ficou feliz por não ter nascido inútil. Lennox Bright não se importava se aquela criança tola fosse morrer ali. Mas ele não gostou do fato de a participação de Belle nesse exame não os colocar em pé de igualdade. O homem sugeriu que o menino corresse para sua mãe, afastando-se dele. Belle se virou para a moça atrás do balcão e pediu que ela fizesse seu cadastro imediatamente. A menina perguntou se ele estava falando sério, e o menino confirmou o que dizia. Para participar, você precisa ser um paladino de nível D ou ter uma carta de recomendação de um paladino de nível B ou superior. Então Belle entregou um envelope à garota, afirmando que com aquela carta, ele definitivamente conseguiria participar, conforme estipulado nas regras. O interlocutor perguntou-se quem poderia recomendar esse rapaz. Ela ficou chocada ao perceber que se tratava de uma carta do Duque Galeon Catástrofe. O rapaz à sua frente era filho do Duque, o que explicava algumas coisas, mas não todas. Toda a situação ainda era estranha. Uma multidão de pessoas estava parada na rua. O homem no palco estava prestes a explicar como funciona o exame de nível C. Primeiramente, os candidatos irão até a masmorra, utilizando a pedra de teletransporte que já foi trazida para cumprir sua função. Então eles terão que devolver a Gema da Luz no 5º andar em 5 horas, e ninguém lhes dará mais tempo. Existem 3 dessas pedras redondas azuis no total. 3 pessoas que concluírem a tarefa receberão a classificação C, e essa declaração surpreendeu muitos dos candidatos, pois o número de aprovados no exame seria muito pequeno, o que é impensável. Bright estava confiante de que se tornaria um dos 3, e apressou-se em declarar isso em voz alta e da maneira mais visível possível. As pessoas olhavam para o rapaz autoconfiante com desconfiança. Os candidatos foram questionados se estavam todos preparados para o teste com o labirinto e as lutas contra monstros. Foi declarado que o exame havia começado. Belle estendeu a palma da mão para a frente. A pedra de teletransporte iluminou tudo com uma luz azul brilhante e ofuscante. O menino sentiu a própria queda, e essa sensação o surpreendeu. Ele caiu de joelhos sobre a superfície dura e rapidamente começou a olhar em volta, avaliando o lugar em que se encontrava, que se revelou ser uma sala de pedra semelhante a uma caverna. Belle supôs que todos tivessem sido enviados para lugares diferentes neste andar, e agora precisava pensar para onde ir e qual caminho seguir para passar no exame e subir de posição. A masmorra é enorme, mas 5 horas são suficientes para completá-la. O menino teve uma oportunidade, o principal era não perder tempo, porque o tempo é algo muito valioso. Existem muitos monstros na masmorra, e a mana do paladino fica mais forte dependendo do número de monstros mortos, o que era uma boa característica da máfia. A fiel lâmina de Belle apareceu em sua mão. Ele pretendia matar todos os monstros ali e obter o máximo de mana possível. 3 guerreiros sendo testados lutaram contra uma multidão de oponentes. Esses oponentes eram lagartos humanoides com armadura, espadas e escudos nas mãos. Um deles derrotou o homem e restaram 2 guerreiros, um rapaz e uma rapariga. Esses lagartos sorriram furiosamente para as pessoas e claramente não estavam de bom humor. As pessoas que estavam sendo examinadas ficaram horrorizadas, olhando para seus inimigos sem saber o que fazer com aquilo. Lennox cortou um dos monstros em pedaços, dizendo que eles eram patéticos. O rapaz sorriu com autoconfiança, porque ele tinha autoconfiança. Uma das 3 pessoas disse que Bright era um cara legal e o chamou de Renox, e a garota da equipe disse que estava até pronta para se apaixonar por um paladino tão bacana. Lennox continuou a cortar os monstros em pedaços com sua lâmina de grama. Ele disse que era óbvio, porque ele não era como os outros 2 caras que salvou. Ele claramente se considerava especial e descolado. A menina e o menino concordaram com ele, afirmando que, infelizmente, isso era verdade, mas que graças a Lennox, eles conseguiram seguir em frente e sobreviver. O jovem sorriu e disse-lhes para o olharem com inveja, já que eram tão incapazes e fracos. Ele acreditava que os fracos deviam se comportar como fracos, como esses caras supostamente deveriam. O trio de pessoas chegou a uma porta grande, comprida e iluminada. Este era o último quarto, então qualquer coisa poderia estar à espera deles. Bright esperava que houvesse algo interessante e valioso ali, talvez até mesmo esferas que levassem ao fim do exame de classificação. A sala atrás da porta continha uma variedade de monstros de nível D, mas apesar de sua diversidade, todos eram igualmente hostis. No fundo da sala havia um altar, no qual certamente se poderia encontrar algo valioso para passar no exame. O pé de pedra de um dos monstros atingiu o chão de pedra com um baque surdo. O monstro caminhou decididamente em direção ao trio de guerreiros. Bright estava prestes a explodir todos os seus inimigos em pedacinhos em questão de segundos, mais uma vez. Ele brandiu sua lâmina de grama, uma arma digna e poderosa. Lennox achou seu oponente resistente, razão pela qual saiu ileso e, o mais importante, vivo. O monstro brandiu seu punho pesado. Seu ataque devia ser poderoso. O monstro atacou Bright com toda a sua força, que até então estava tão confiante, fazendo com que sua confiança se desfizesse rapidamente. Lennox tossiu e gritou ao ser arremessado para longe de seu oponente. Ele estava perplexo com o fato de sua espada não conseguir cortar o inimigo. Os companheiros do rapaz também ficaram perplexos e assustados.
Eles também começaram a ser atacados por vários monstros de todos os tipos, vindos de todos os lados. O menino brandiu sua arma, na esperança de ferir a criatura. Ele cortou o monstro azul à sua frente em 2 metades. Depois disso, essa criatura começou a se recuperar muito rapidamente, já que os ataques com golpes não surtiam efeito nela. A garota não conseguia alcançar com sua espada a criatura humanoide voadora, predadora e com penas roxas, que estava acima dela. O monstro acenou com a asa em direção à menina, fazendo-a gritar. Enquanto observava a batalha, Bright se perguntava se aquela era a sala final do exame de nível C. O homem gordo de pedra parecia ameaçador, e naquela sala só havia monstros com resistência a uma arma específica, o que complicava significativamente a batalha que se aproximava rapidamente. O monstro desferiu um soco em Lennox, que estava sentado no chão após ter caído. Ele fechou os olhos horrorizado e cobriu-se com a mão. Já tinha certeza de que seriam mortos e que suas vidas terminariam dentro dos muros do labirinto, durante o exame. Mas o monstro foi reduzido a lascas de pedra pelo enorme martelo de Bell, que apareceu de repente. Bright abriu os olhos ligeiramente, sem entender o que estava acontecendo. O menino suspirou, dizendo que estava quase atrasado. Ele colocou o pé na cabeça do monstro derrotado e disse que estivera muito ocupado matando todos os monstrinhos. O menino ruivo gritou: "Cuidado!" Um monstro azul, de olhos vermelhos e com consistência gelatinosa, avançou rapidamente, com a boca cheia de dentes aberta. Uma luz azul clara começou a brilhar na mão de Bell. Uma lâmina grande e bela surgiu na mesma mão. Lennox ficou chocado ao descobrir que a arma da criança era capaz de se transformar. O rapaz não hesitou e, com um rápido golpe de espada, cortou a criatura atacante em pedaços. Um monstro alado e veloz já vinha correndo em sua direção, vindo de cima. Bell invocou Ragnarok, e uma arma apareceu em sua mão. O disparo deixou 3 buracos de bala na criatura voadora. Os 2 guerreiros ficaram surpresos e chocados, sem acreditar que tudo aquilo fosse sério, e que a arma do garoto não fosse uma lâmina qualquer. Lennox se perguntava onde aquele garoto tinha conseguido tantas armas. Além disso, o menino era bom nisso, em todos os tipos de coisas. Não havia mais tempo, então Bell decidiu terminar o mais rápido possível e começou a manejar habilmente uma espada e armas de fogo, desviando-se com destreza dos monstros. Bright chegou a pensar que aquela não era uma criança comum à sua frente. O menino abateu habilmente o último inimigo. Depois disso, Bell, tendo derrotado todos os monstros, subiu as escadas até o altar. Ali jaziam 3 esferas azuis, redondas e cheias de luz. Os 2 guerreiros seguiram o menino com admiração, extremamente interessados em como ele conseguira derrotar todos os oponentes sozinho e como carregava tantas armas consigo. Bell franziu a testa enquanto ouvia essas perguntas. Os 2 guerreiros se voltaram para Bright, que permaneceu para trás. Disseram que não foi legal, que o cara se achou o máximo, mas perdeu como um completo fracote. Lennox suspirou tristemente, olhando para baixo. Os 2 guerreiros se lembraram das esferas, e ficaram contentes por agora poderem ser chamados de guerreiros de nível C. Bell repentinamente invocou seu martelo gigante, Mjolnir. Ele retirou uma das esferas dos buracos no altar. O menino brandiu o martelo. Ele golpeou o altar com toda a sua força, abatendo sua arma sobre ele, esmagando-o e reduzindo-o a pedaços e migalhas. Os 2 guerreiros gritaram de medo ao verem isso. Eles perguntaram indignados o que a criança estava fazendo e por que havia quebrado o altar. Bell apontou para a esfera em sua mão, dizendo que ainda restava uma esfera, e que, se quisessem, poderiam tentar pegar esse objeto importante para a prova. Ele chamou os 2 de pessoas patéticas, incapazes de fazer qualquer coisa além de bajular guerreiros fortes. E o menino chamou Bright de pessoa patética que gosta de humilhar os outros. Bell considerava todos eles pessoas indignas de serem chamadas de cavaleiros, e foi por isso que ele quebrou as esferas restantes. Uma expressão de confusão surgiu no rosto de Lennox, e uma certa pena e tristeza apareceram nos rostos de alguns guerreiros, ao perceberem a veracidade do que havia sido dito. O menino desceu as escadas, tendo dito tudo o que queria, e essencialmente feito tudo o que também queria. Lennox disse, baixando a cabeça, que sabia que era fraco, mas também confiante demais, e agradeceu a Bell por fazê-lo perceber isso. Mas o cara não tinha intenção de parar, pelo menos foi o que ele alegou. Bell não esperava essa demonstração de honra e ambição nesse homem, Lennox Bright. Antes de ir embora, o menino disse que eles se encontrariam novamente algum dia. Agora ele também era um aluno de nível C, algo em que Bell pensou enquanto saía do labirinto para fazer o exame. Graças aos monstros, o poder mágico do menino ficou mais forte. Ele sentiu isso tocando a mão, amassando-a. Apenas sua querida irmã mais nova, Serafima, restava, e para cuja proteção ele havia elevado seu status com este exame, que testava sua força e resistência. Era um dia claro e ensolarado na propriedade Catástrofe, mas as pessoas reunidas para discutir assuntos importantes claramente não tinham tempo para isso. O Duque Galeon estava sentado à cabeceira de uma longa mesa, na qual, além dele, estavam sentados outros 2 homens, e sobre a própria mesa havia um vaso com belas flores brancas. Uma das pessoas à mesa perguntou se isso significava que a organização de Cavaleiros Karma estava tramando um golpe real, ao que recebeu uma resposta afirmativa confirmando essas palavras. Eles se aproximaram deste reino com 3 cavaleiros de tal patente à sua frente, e a destruição desta organização tornou
tornou-se a missão da família do Duque da Catástrofe. O Homem Barbudo disse que parecia que eles já haviam derrotado o pelotão do Conde Slave, e o segundo homem, com costeletas, perguntou-lhe novamente sobre isso, repetindo a pergunta. Corria o boato de que eles reforçavam suas armas com o proibido livro dos pentagramas. Esse objeto era mágico e incomum. Foi por isso que os cavaleiros de nível B se reuniram aqui para uma reunião tão importante. O Duque acreditava que eles precisavam ficar de olho no karma, e então derrotariam essa organização de cavaleiros. Um de seus interlocutores perguntou onde estava o ausente Lord Jin, o filho mais velho da família do Duque de Catástrofe, o que demonstrava sua importância para a reunião em questão. Uma voz disse que entendia do que o pai estava falando e jogou um livro mágico roxo sobre a mesa. Os olhares das 3 pessoas presentes estavam fixos na pessoa que entrou na sala, um jovem alto. Um jovem pálido, de cabelos compridos e pele escura, afirmou ter destruído essa organização sozinho recentemente. Esse cara se autodenominava o próximo conde, o que fazia algum sentido, já que ele era o filho mais velho da família Catástrofe. Nesse momento, em outra sala da propriedade, reinava uma atmosfera um tanto diferente, mais tranquila e não ofuscada por conversas tão importantes e sérias. A empregada colocou a bandeja sobre a superfície dura, cujo conteúdo era modesto, um pedaço de pão, uma xícara de chá e um copo de água. Ela informou à senhora que havia trazido seu almoço. Sentada na cama, Serafima observava os criados. Ela expressou sua gratidão de forma desajeitada, acostumada a esse tipo de tratamento. A empregada não se dignou a responder à menina, e levou o carrinho de comida para fora do quarto, deixando a criança sozinha com a comida que havia trazido. O rosto da menina imediatamente se entristeceu com a forma como estava sendo tratada. Ela olhou para a comida que lhe trouxeram, que era muito simples e escassa. Serafima estava sentada com as mãos cruzadas na barra de seu adorável vestido rosa, perdida em seus pensamentos sombrios e infelizes. As portas se abriram e Bel entrou na sala, dizendo que havia retornado e segurando uma caixa nas mãos. Um sorriso amável era visível no rosto do menino de cabelos azuis. O rosto de Sera iluminou-se imediatamente com um sorriso feliz. Ela correu ao encontro do irmão, perguntando onde ele estivera e dizendo que estava preocupada, mas Bel se desculpou, dizendo que tinha coisas para fazer naquele momento, e em troca trouxe um presente. Um frango assado inteiro, uma deliciosa torta assada e 4 maçãs vermelhas maduras apareceram na mesa. A menina bateu palmas, encantada com a torta de maçã que lhe trouxeram. Ela agradeceu ao irmão e, com um sorriso sincero, sugeriu que comessem tudo juntos. Bel achou a cena fofa, mas não teve tempo para se comover. Como de costume, sua irmã recebeu um jantar simples, provavelmente porque os antigos criados não gostam dos filhos da patroa. Serafima mastigava alegremente um pedaço de torta de maçã, enquanto seu irmão pensava que precisava começar a trabalhar rapidamente para melhorar a vida dela. Diversas silhuetas escuras na porta estavam ocupadas discutindo algo importante. Galleon Catástrofe perguntou se o garoto de cabelos escuros realmente havia derrotado o karma sozinho. Aquele rapaz de cabelos compridos era o filho mais velho da família do Duque de Catástrofe, chamado Jin, e atrás dele estava seu servo de cabelos claros, Lyser, e hoje o filho mais velho havia alcançado o nível A. Os 2 homens disseram que era isso que se esperava do filho mais velho de Lord Garyon, como se vivessem em mundos diferentes. Jin Catástrofe sentou-se em uma das cadeiras vazias da longa mesa, destinada a reuniões e discussões importantes. Ele perguntou ao pai, que estava sentado na cabeceira da mesa, se isso significava que o assunto da conversa oficial daquele dia estava encerrado e que eles não tinham mais nada a discutir. O Duque respondeu que isso não era tudo, pois havia outra missão bastante importante do rei. A missão era proteger a rainha Rick Staguaren. Em breve, a jovem Rick terá que partir em uma jornada para a Ásia, e caberá à família Catástrofe providenciar cavaleiros para ela e guiá-la em segurança. O Homem Barbudo perguntou com desagrado se a rainha não tinha cavaleiros suficientes no palácio para essa viagem, dos quais deveria haver muitos no palácio. Laser, o servo pessoal de Jin, esclareceu que se não fosse pelo karma, a garota não precisaria de proteção alguma. O Homem Barbudo ofereceu-se, juntamente com seu companheiro, para esta missão, pois acreditava que a rota mais segura seria através do Monte Ricota. Ouviram-se passos não muito altos, claramente se aproximando da sala de negociações. Foi Bel quem chegou, pedindo em voz alta aos adultos que estavam conversando para esperarem, pois queria chamar a atenção deles para suas palavras e seu conhecimento. Todos os homens na sala encaravam o menino parado em frente à lateral estreita da mesa comprida, pegos de surpresa por sua chegada repentina, que não deveria ter acontecido. O homem de costeletas perguntou ao Sr. Bel, virando-se para ele educadamente: "O que aconteceu?" Galleon Catástrofe deu um leve sorriso ao ver seu filho mais novo. O homem falou, concluindo que parecia que o difícil exame para obter a próxima patente já havia terminado. O menino anunciou, estendendo um pedaço de papel, que havia recebido uma classificação C.
Os dois homens ficaram muito chocados com tal declaração. Como uma criança poderia obter uma classificação C com aquela idade? O Duque perguntou ao filho o que ele queria agora, se tinha algum objetivo ou desejo. Bell tinha alguns bons conselhos para o caminho que seus interlocutores seguiriam. O homem barbudo perguntou sobre esse conselho com certa dúvida, sem ter certeza se precisariam da opinião de uma criança. O menino disse que não havia monstros no Monte Ricota, mas que era um excelente esconderijo para ladrões, e que se você viajasse pela estrada nas montanhas, levaria 3 dias para chegar lá. Então a criança pensou e disse que valia a pena atravessar um campo inteiro de monstros. O homem barbudo gritou indignado que o prado era um verdadeiro ninho de vários e terríveis monstros. Bell se opôs a ele, porque tinha algo a dizer sobre essa informação. Este prado é habitado principalmente por desquimaios e espíritos das trevas. Outros tipos de criaturas não estão presentes ali. Ambas as espécies desses monstros são criaturas noturnas, o que torna seguro viajar durante o dia, facilitando a tarefa de proteger a garota. Dessa forma, segundo o menino, seria possível chegar lá em um dia, o que seria muito mais rápido. O homem concordou timidamente com ele, decidindo que de fato fazia sentido. O Duque percebeu que seu filho conhecia a situação e poderia falar com propriedade sobre o assunto. Bell foi questionado sobre o que queria dizer com isso. O rapaz pediu que lhe fosse confiada esta importante missão dada pelo rei. Ele estava pronto para entregar a princesa por uma rota rápida e segura. Seu pai deu uma risadinha pensativa enquanto ouvia e refletia sobre o assunto. Jin, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, de repente se pronunciou, desejando expressar sua opinião. Bell sentiu algo ruim, sombrio e tenebroso. Jin acreditava que um vira-lata como o garoto à sua frente não deveria interferir nesses assuntos, pois não era digno de participar de coisas tão importantes. As flores brancas que estavam num vaso sobre a mesa murcharam instantaneamente devido à atmosfera tensa e deteriorada no ambiente em questão de segundos. Os dois homens permaneceram em silêncio e observaram o ocorrido nervosamente, pois conheciam o caráter desagradável e sombrio do filho mais velho da família Catástrofe. Isso é genial. Bell não via esse cara há muito tempo, mas mesmo assim, o irmão mais velho é diferente de todos os outros. A mão do menino tremeu e se fechou em um punho. A criança levantou a palma da mão, apontou para o irmão e disse que não tinha vindo ali para fazer piadas. A fiel bainha divina de Bell apareceu em suas mãos, e o garoto afirmou que não importava quem se opusesse a ele na batalha, ele ainda protegeria a rainha. Jin perguntou com um sorriso malicioso se Bell também protegeria a rainha caso seu irmão mais velho se tornasse inimigo. O rapaz disse que ainda não tinha mudado de ideia, mostrando a mão com a bainha da espada estendida à sua frente. Lae'zel o advertiu para que tivesse cuidado. Afinal, Jin interpretou isso como um insulto. Bell se lembrou do que sabia sobre o servo de seu irmão mais velho. O loiro era um cavaleiro sagrado de nível B, se é que a memória de Bell não o estava enganando. Jin deu um sorriso malicioso e largo ao ouvir a resposta do irmão mais novo. Intrigado com isso, ele pediu a Lae'zel que verificasse como estava o garoto de cabelo azul, mas sem especificar exatamente o que queria dizer. Um cabo verde amarelado apareceu na mão do rapaz de cabelos claros. 2 tonfas apareceram nas mãos do servo, que as estendeu transversalmente. Ele não entendia como o menino ousava contradizê-lo, e ia mostrar à criança qual era o seu devido lugar. O Lae'zel deu um passo em frente. Um clarão azul surgiu, mas Bell não se moveu do lugar, permanecendo de pé com a mão estendida em direção à bainha divina. Lae'zel brandiu seu tonfa, com os olhos brilhando em vermelho. Bell ficou nervoso, pois não estava preparado para um ataque tão rápido e incisivo. Ele estendeu a bainha, bloqueando o golpe e impedindo assim que o rapaz loiro o atingisse, mas foi difícil. O servo de Jin ficou surpreso ao perceber que Bell conseguia resistir aos seus golpes. Naquele momento, o próprio Jin sorria, observando o espetáculo que se desenrolava na sala. Bell bloqueou o ataque de Lae'zel com sua espada. O garoto quase o atingiu, pois Lae'zel se mostrou mais forte do que o menino de cabelos azuis imaginava, e Bell pensou que ainda não conseguiria vencer. Foi dada uma ordem em voz alta para que parassem de brigar na sala de reuniões. O olhar de Bell se voltou, tenso, para a origem da ordem. A voz alta que interrompeu a discussão pertencia ao Duque, que havia refletido sobre tudo o que fora dito na sala e decidido confiar essa missão ao seu filho mais novo, que já havia demonstrado ser suficientemente capaz. Lae'zel ficou surpreso e perguntou se Galleon tinha certeza da catástrofe, por ter dito tal coisa e tomado tal decisão. O pai do menino acreditava que essa missão era adequada para ele, já que seu karma já havia sido destruído de qualquer forma. Bell agradeceu ao Duque com um sorriso satisfeito e prometeu fazer tudo ao seu alcance. O rosto de Jin escureceu quando ele lançou um olhar de soslaio para o pai. Mas não durou muito, pois um instante depois, seu rosto foi distorcido por um sorriso arrepiante e cruel, bastante comum nele. O alto edifício de pedra clara erguia-se majestosamente com seus telhados azulados. Era o palácio de Staguaren, e Bell pensou que em sua vida passada não havia conseguido chegar até ali. Ele caminhou com confiança em direção aos portões do palácio, em frente aos quais estavam 2 cavaleiros armados e equipados, atuando como guardas. Disseram ao menino para parar e informaram que ele não tinha permissão para entrar. Bell mostrou um pedaço de papel com um documento e disse que estava em uma missão e que seu nome era Bell Catástrofe. Os guardas ficaram surpresos ao ouvirem essa informação. Seria possível que essa criança fosse mesmo um cavaleiro sagrado de nível C?
Apesar de a situação ser incomum, algumas pessoas abriram os portões para o menino, permitindo que ele entrasse no palácio. Esses cavaleiros ainda estavam ponderando, olhando para as costas dele, sobre o fato de que aquela criança serviria de guarda para a princesa nessa missão. O olhar de Bel estava inexpressivo enquanto ele caminhava para a frente. Em frente à porta da carruagem azul estava uma jovem alta, de cabelos brancos e vestida com roupas escuras, e de cada lado dela, 2 pessoas estavam ajoelhadas. Ela disse que desta vez tinha uma segurança bastante boa, referindo-se a Bel, que havia aparecido. A garota colocou as mãos na cintura e pediu desculpas, dizendo em tom confiante que não precisaria da ajuda do rapaz. O palácio estava iluminado pela luz brilhante do dia. Um jovem de longos cabelos loiros presos em um rabo de cavalo estava ajoelhado diante do trono, quando a figura sentada nele perguntou se Rick já havia partido. O homem confirmou isso e levantou a cabeça, mostrando que metade do seu rosto estava escondida atrás de uma máscara vermelha. Ele informou ao homem no trono que a menina seria guardada por vários cavaleiros do palácio e um rapaz da família ducal chamado Bel Catástrofe. O homem sentado sabia que Bel era o filho mais novo da família Catástrofe, e que ainda era muito jovem. Se esse garoto é tão bom assim, então o rapaz de cabelos claros deveria ser mais cuidadoso e atencioso. O homem no trono permitiu que seu subordinado usasse algo misterioso. O menino loiro concordou obedientemente com ele. Ele disse que matar era sua profissão e estendeu a mão com lâminas entre os dedos, que eram suas armas. A carruagem azul avançava, puxada por 2 cavalos baio e conduzida por um cocheiro sentado na frente. Bel sentou-se ao lado da menina dentro da carruagem, em frente aos guardas que acompanhavam a rainha na viagem. Os guardas foram convocados para a cerimônia da primeira rainha Rick em outro país. Parecia simples, mas ao mesmo tempo era uma missão importante. O menino não podia falhar nessa missão pelo bem de sua amada e querida irmã. Mas ele não sentia que era necessário nessa missão. Bel pediu perdão e perguntou à rainha o que ela queria dizer quando afirmou que não precisava dele. As rodas da carruagem giraram, impulsionando-a para a frente. Rick respondeu com um olhar indiferente, indicando que simplesmente não queria se apegar a ninguém. A garota estava armada e alegou que não era tão fraca a ponto de não conseguir se defender. Bel concordou timidamente, percebendo que a rainha era mais arrogante do que ele esperava. A garota olhou em silêncio pela janela da carruagem, sem parecer interessada nessas conversas. Ela viu ali um mercado onde as pessoas negociavam, se aglomeravam e observavam vários artesãos e atores exercendo suas atividades e criando um espetáculo. Uma mecha de cabelo da menina se ergueu, escapando de seu penteado antes impecável. Um sorriso genuíno e curioso surgiu no rosto de Rika, enquanto ela se encostava na janela, observando tudo com prazer. Bel também não conseguiu conter o sorriso ao ver aquilo. A garota imediatamente se virou para ele e, em tom grosseiro e desagradado, perguntou o que havia de errado, já que ele começara a sorrir. O menino pediu desculpas educadamente, pois simplesmente se lembrou de sua irmã mais nova. Bel disse que sua irmã teria reagido da mesma forma, o que surpreendeu a rainha. A menina perguntou se o menino costumava brincar com a irmã, e ele respondeu honestamente que costumava passear com Sarah. A irmã Bella ainda é pequena, então por enquanto ele às vezes brinca de casinha e jogos parecidos com ela. Rick disse pensativamente que para ela era o contrário. Ela tinha muitos irmãos no palácio, mas só podia confiar em si mesma. Ao ver a garota se virar, olhando pela janela da carruagem com uma expressão entediada, Bel se perguntou se suas últimas palavras significavam que ela e seus irmãos estavam todos lutando pelo título. O menino disse que estava na mesma situação. Bel e Sarah, filhos de sua madrasta, sofrem bullying dos irmãos mais velhos, e como a mãe deles morreu, os únicos que podem se proteger são as próprias crianças. A menina ouviu essa história atentamente. O menino disse que, infelizmente, entendia como Rick se sentia sozinha, então, se ela precisasse de alguma coisa, não deveria hesitar em pedir. A menina não ia confiar em ninguém, especialmente nessa criança. Bel pediu que ela não falasse com ele como se fosse uma criança, porque isso era desrespeitoso. Figuras misteriosas encapuzadas estavam atrás dos troncos das árvores, escondidas na escuridão. Ao longe, avistava-se um portão, iluminado pela luz da lua noturna. Conforme planejado, Rick e seus companheiros chegaram ao destino em apenas um dia. A menina saiu da carruagem e reclamou que estava cansada da viagem. Várias pessoas saíram pelo portão, lideradas por um jovem loiro que achou por bem cumprimentar Lady Rick Stagvaren. A rainha perguntou ao menino quem ele era. Ele se apresentou como o líder do grupo de cavaleiros do reino de Ash, chamado Peter Fred, e agradeceu às pessoas que vieram vê-los. Bel achou que o nome do líder lhe era familiar e que já o tinha ouvido em algum lugar. No entanto, o que poderia significar o fato de Peter Fred tê-los encontrado aqui? As folhas das árvores farfalhavam em meio a uma profusão de outros sons noturnos. As figuras encapuzadas continuaram a se esconder atrás das árvores, e um dos homens sacou um punhal que reluziu na escuridão. Os cavaleiros ainda estavam diante de Rick e seus companheiros que a acompanharam em sua jornada. Bel percebeu que havia muitos guardas. De repente, uma adaga, arremessada por uma misteriosa pessoa desconhecida envolta em uma capa, voou em direção a eles. Bel desviou o olhar, pressentindo o perigo que interrompeu abruptamente seus pensamentos e raciocínio. Ele bloqueou a adaga que voava em direção à garota, desembainhando sua bainha divina, e ela voou na direção oposta sem atingir o alvo. Rick ficou assustada com um ataque tão inesperado.
Horror e surpresa apareceram no rosto da rainha. Seus 2 guardas também ficaram atônitos. Ouviu-se um grito, indicando que estavam sendo atacados por inimigos, e uma série de adagas e outras armas cortantes e perfurantes voaram em direção às pessoas. O menino ficou atônito com a grande quantidade de armas. Peter Fred desembainhou sua espada, chamando seus inimigos de vilões e se preparando para lutar. Ele repeliu rapidamente todas essas espadas e adagas, ficando diante da rainha e protegendo-a dessa maneira. O rapaz não tinha a menor intenção de deixar que sequer tocassem na rapariga, e parecia estar falando sério. Bell ficou surpreso que o líder do grupo de cavaleiros conseguisse aparar tantas espadas. Seria mesmo uma habilidade de nível B? As pessoas encapuzadas começaram a ir embora ao verem tanta resistência. Peter Fred ordenou aos cavaleiros de Meldia que perseguissem o povo, enquanto ele próprio iria esconder a princesa no palácio. Bell também permaneceu com os cavaleiros, preparando-se para repelir todos os ataques dos indivíduos encapuzados. A jovem olhou para trás ao entrar no palácio, acompanhada pelo líder do grupo de cavaleiros. Quando se encontraram em um dos aposentos do palácio, e o cavaleiro informou que ali estavam seguros, pois o perímetro do palácio estava protegido por seus colegas, Rick disse que não precisava de proteção e que poderia lidar com a situação sozinha. O cavaleiro disse que isso não poderia ser feito, mesmo que custasse a vida dos cavaleiros, mas foi interrompido por um golpe que lhe decepou a cabeça. O cadáver caiu aos pés da menina, encharcando tudo ao redor com sangue. Peter Fred sorriu enquanto segurava suas lâminas nas mãos. A princesa ficou assustada ao perceber que estava em perigo. O cara disse que sim, mesmo que isso custasse a vida dos cavaleiros. Mas a vida de cavaleiro parecia um sacrifício insignificante demais para Peter Fred. Rick entrou em pânico e perguntou quem estava na sua frente e o que estava fazendo. Ela percebeu que Peter Fred era o verdadeiro assassino. A menina deu um passo para trás, assustada, e caiu desajeitadamente no chão, sentando-se. Rick olhou para o vilão. Ela tentou invocar sua arma, mas sua mão permaneceu vazia, apesar de suas tentativas. O rosto de Peter Fred se contorceu em um sorriso sinistro e maligno, enquanto ele se despedia da doce princesa, insinuando sua futura morte pelas mãos dele. Em pânico, Rick rezava silenciosamente para que alguém a salvasse daquele assassino brutal. De repente, um corpo humano descartado voou contra a janela, estilhaçando-a em minúsculos pedaços com o impacto. A assassina loira se virou ao ouvir o som de vidro quebrando. O corpo do homem de capa caiu no chão. Aparentemente, ele estava morto ou simplesmente inconsciente, mas não apresentava sinais vitais. Bell estava de pé na abertura da janela iluminada pelo luar, com uma expressão severa e pronto para a batalha, e examinou o quarto para onde havia jogado o oponente que quebrara o vidro. A garota olhou fixamente para ele. Havia alguma esperança dentro dela, mesmo que seu guarda tivesse chegado inesperadamente. O menino anunciou sua chegada à Sra. Rick com um sorriso. Mas o sorriso rapidamente se transformou em um olhar belicoso quando ele agradeceu à princesa por esperar por sua chegada. A garota ficou surpresa ao vê-lo ali, pois já havia se esquecido de sua presença e estava desesperada. Bell saltou para o chão da sala, os calcanhares de suas botas batendo no chão ao aterrissar. Ele afirmou com convicção que, dali em diante, resolveria tudo sozinho. Peter Fred afirmou que sentia que a segurança da princesa estava longe de ser garantida. Foi estranho, mas Bell conseguiu reconhecer o jovem loiro como o inimigo, o que impressionou o assassino, que não pôde deixar de elogiar seu oponente mais jovem. O menino de cabelo azul respondeu que simplesmente se lembrava de Peter Fred. O rapaz de cabelos claros perguntou confuso e cauteloso o que Bell queria dizer com memória, pois essas palavras lhe pareceram repentinas e suspeitas. O rapaz afirmou com convicção que o nome do seu interlocutor não era, na verdade, Peter Fred. Ele se lembrava do nome verdadeiro, que era Von Legal. O assassino foi surpreendido por essa declaração verídica. Bell continuou compartilhando as informações que conhecia. O rapaz de cabelos claros geralmente usava 3 conjuntos de raios como arma. Entre os antigos alvos de Von Legal estão o Conde Slave e o Conde Bermotte, e o Conde Heisenhardt, o que soou como uma pergunta de Bell. O assassino perguntou como o menino sabia disso. Bell achou que já tinha encontrado esse loiro em sua vida passada. Mas ele não achava que Von Legal tivesse decidido matar a princesa, e que se esconder atrás da cabeça dos cavaleiros não daria certo. O menino loiro estava visivelmente descontente por sua identidade ter sido revelada tão fácil e rapidamente. Ele deu uma risadinha suave e zombeteira. Von Legal afirmou que o garoto mal o conhecia, e questionou se ele realmente acreditava que poderia derrotar um assassino de sua patente. Era verdade que eliminar um oponente de nível B seria uma tarefa difícil, mas com Von Legal teria sido diferente. O assassino ficou furioso com essa declaração, e soltou as lâminas que estavam entre seus dedos, perguntando quem Bell pensava que ele era. Segundo o menino, o primeiro ataque foi arremesso de facas. Von Legal lançou 6 adagas afiadas para a frente, abrindo os braços para os lados após o arremesso. Bell conseguiu esquivar-se habilmente de todos os arremessos e, portanto, não foi ferido por este ataque inimigo. Nesse momento, o assassino correu para mais perto. Em seguida, o rapaz desferiu um golpe oblíquo, mas mesmo assim não conseguiu causar nenhum dano ao seu jovem oponente. Von Legal ficou surpreso e até mesmo atônito por não conseguir ferir o garoto de cabelos azuis. Ele tentou atacar Bell por trás, passando por trás dele,
Mas o menino de cabelo azul estava preparado para isso, pois reconheceu os ataques do assassino de sua vida passada. Uma espada invocada surgiu em sua mão, com a qual ele golpeou o inimigo que se aproximara sorrateiramente por trás, alegando que conhecia todos os ataques e até mesmo os movimentos de Von Legal com antecedência. O rapaz de cabelos claros não entendia como Bell conseguia se defender de seus ataques e revidar. O rapaz afirmou que poderia matar o assassino quando quisesse e sugeriu que ele se rendesse se ainda quisesse viver. Von Legal suspirou ao ouvir essa proposta de seu oponente. Ele gritou com desagrado e até fúria, que destruiria Bell. Bell sorriu, pois conhecia uma das principais fraquezas daquele assassino. Os golpes do loiro enfraqueciam quando ele estava com raiva, o que o tornava mais vulnerável. O garoto esquivou-se habilmente da série de ataques subsequentes do enfurecido Von Legal, que incluíram um empurrão, um corte, um golpe oblíquo, o arremesso de uma adaga afiada e golpes vindos de baixo, todos os quais Bell pôde prever facilmente devido à sua experiência em sua vida passada. Rick, que havia permanecido à margem durante todo esse tempo, observando o desenrolar da batalha, ficou encantado ao ver que o menino, tão pequeno, já estava enfrentando o assassino. Bell bloqueou o golpe de adaga do garoto loiro com sua espada grande e larga. A garota lembrou com pesar de como havia reclamado da presença daquele guarda na missão. O anel com a pedra azul em sua mão repentinamente brilhou intensamente. Os dois lutadores se perguntavam se aquele era o fim. Bell brandiu sua espada contra o garoto de cabelos loiros. Uma marca sangrenta, resultado do golpe poderoso, apareceu no peito do assassino, que se afastou do menino de joelhos. Bell conhecia todos os seus movimentos. Von Legal não conseguiu acertar o garoto com seus golpes na luta. Tudo ocorreu exatamente como lhe haviam dito antes. O assassino lembrou-se das palavras sobre o guarda da princesa, proveniente de uma família nobre, ser um lutador excepcional, e dos avisos para ter cuidado. O garoto loiro sorriu nervosamente, decidindo que era hora de colocar seu plano B em prática. Bell se perguntou se seu oponente estava se referindo à capacidade de uma arma de nível B, que era a de Von Legal criar uma barreira elétrica de contenção. O menino sugeriu que o inimigo atacasse, alegando que poderia resistir à força do adversário. O menino loiro perguntou se era verdade, segurando nas mãos um pequeno frasco com um líquido azul brilhante. Ele agarrou a rolha no gargalo da garrafa com os dedos. Bell ficou surpreso ao ver o objeto nas mãos do assassino. Von Legal disse com um sorriso que parecia que o garoto sabia da existência das lágrimas do Rei Dragão, após o que pegou a garrafa e tomou um gole daquele líquido incomum. O recipiente de vidro vazio caiu no chão com um baque surdo. O jovem apertou o próprio peito, o rosto exibindo uma expressão indescritível de emoções incompreensíveis. Bell sabia que as lágrimas do Rei Dragão eram um item muito raro, e que beber essa bebida aumentaria seu poder mágico várias vezes, o que significava que, se o assassino usasse essa técnica, a situação ficaria muito ruim. Von Legal estendeu a mão com as lâminas entre os dedos e disse que o garoto se arrependeria de não tê-lo matado imediatamente. Ele arremessou sua arma para a frente com um poderoso golpe de ambas as mãos. As lâminas avançaram rapidamente. Bell desviou seus olhos azuis para o lado. Ele desviou as lâminas perigosas com a espada que tinha em mãos, a arma desviada brilhando, envolta em pequenos raios dourados. Von Legal sorriu maliciosamente, desejando atacar novamente seu oponente, que o impedia de matar a princesa. Com uma ordem em voz alta, ele trancou o menino em uma gaiola do trovão mágica, que se assemelhava a um diamante dourado e brilhante. Devido ao campo magnético, o corpo de Bell não conseguia se mover, o que o deixou tenso. Rick, ainda sentada no chão, gritou o nome dele em pânico. O garoto invocou seu pesado e grande escudo de Aquiles verde, na esperança de que pudesse ajudá-lo. Ele ordenou o uso da arma que parecia destruir tudo ao redor. O vento que surgia não conseguia penetrar além da barreira mágica, o que complicava a situação. Von Legal estalou os dedos com um sorriso malicioso, ordenando que o trovão ribombasse. Outra lâmina, brilhando com relâmpagos, voou em direção ao menino na barreira em forma de diamante. A Thundercade brilhava intensamente, tanto por fora quanto por dentro. Bell gritou de dor, incapaz de resistir ao relâmpago dourado. O menino loiro riu ao ver a cena, pedindo à criança que não se preocupasse nem tivesse medo, pois ele estava prestes a destruí-la. Bell começou a perder a consciência, e tentando não fechar os olhos, pensou que não podia morrer agora. Várias flechas azuis voaram para a frente acompanhadas de um assobio alto. Essas flechas derrubaram as lâminas voadoras, alterando sua trajetória e impedindo que elas atingissem o menino aprisionado na gaiola do trovão. Algumas flechas estilhaçaram a barreira em forma de diamante de Bell, libertando a criança e chocando a assassina loira. Von Legal gritou em choque, virando-se para olhar para quem havia disparado as flechas. A princesa estava em posição de combate, e em suas mãos havia um arco, do qual ela disparava flechas que perfuravam a barreira dourada em forma de diamante. Rick disse que o cavaleiro havia sacrificado a própria vida, e nesse caso, ela não tinha nada a temer. O garoto loiro praguejou contra a garota, surpreso por ela ter conseguido usar sua arma e atacar de repente. Ele desembainhou suas espadas e correu em direção à princesa, com a intenção de atacá-la. Uma expressão de medo surgiu no rosto de Rick. Bell agradeceu à senhora pela ajuda, já estando de pé no chão. Von Legal se virou em pânico ao ouvir a voz do menino libertado. Bell brandiu sua espada em direção ao assassino loiro, atacando-o desta maneira. O sangue começou a jorrar da boca de Von Legal quando o garoto conseguiu atingi-lo com aquele golpe e feri-lo.
Gotas de sangue respingaram no rosto impassível de Bel. O corpo do menino loiro caiu no chão de madeira com um baque surdo, e uma poça de sangue se formou sob o cadáver. O menino perguntou a Rick sorrindo se ela estava bem. O rosto da princesa parecia triste enquanto ela desviava o olhar. Rick se levantou do chão, onde havia caído anteriormente. A garota tocou a bochecha de Bel com pesar, chamando-o de tolo, pois ele próprio estava coberto de feridas. A princesa pediu perdão ao rapaz por tê-lo envolvido numa disputa pela herança. Bel disse que não havia nada de terrível naquela situação, e ao mesmo tempo, observou em voz alta que a garota realmente se mostrou forte, como havia afirmado. Rick disse que não era forte o suficiente em comparação com o menino. A garota agradeceu a Bel e prometeu que quando seu salvador estivesse em perigo, ela certamente viria ajudá-lo. O menino ajoelhou-se e, com um sorriso, agradeceu formalmente a senhora Rick. A garota sorriu gentilmente, olhando para o guarda à sua frente. A princesa tirou o anel do dedo, decidindo dá-lo ao seu salvador, também como recompensa. Ela se ajoelhou diante de Bel e colocou o anel na palma da mão dele, dizendo que lhe dava aquilo como sinal de respeito. O menino olhou fixamente para o anel surpreso, ao reconhecer aquele objeto incomum. Um anel branco com padrões dourados em sua superfície e uma pedra azul brilhava em sua palma. Os telhados da propriedade ducal estavam iluminados pelo sol brilhante da tarde. Galeon Catástrofe olhou para o filho, que estava ajoelhado diante de sua escrivaninha, e comentou em voz alta que seu filho havia retornado. O homem ouviu tudo sobre a missão, e Bel conseguiu proteger a rainha com sucesso. O menino confirmou isso, olhando para o pai e dizendo que de fato havia cumprido essa importante missão. Galeon Catástrofe notou algo repentinamente, com surpresa. O duque perguntou se o anel na mão do menino era o anel de Salomão. A criança respondeu que recebeu aquele objeto como um gesto de gratidão da rainha. Era o anel de Salomão. Um dos tesouros transmitidos de geração em geração pelos reis, diziam os rumores que possuía poderes mágicos especiais. A rainha deu ao menino um objeto tão valioso, o que significava que ele não era tão ingênuo. Um sorriso surgiu no rosto do homem ao pensar nisso. Galeão disse ao filho que em breve ele teria que se matricular em Atena. Bel ficou muito chateada ao ouvir essas palavras. A Escola de Cavaleiros Sagrados de Atena é uma instituição frequentada por cavaleiros sagrados de linhagem familiar reconhecida. Na família afetada pelo Holocausto, as crianças são educadas por tutores particulares em casa. Mas o candidato ao título de chefe de família precisa ir à escola e socializar. Assim, o caminho de Bel acabou sendo o caminho para o título de chefe da família, o próprio duque. O menino concordou obedientemente com o pai, e o próprio Galeão Catástrofe disse que quando chegasse a hora de ele ir para a escola, informaria a criança, mas por enquanto o deixaria descansar. Bel voltou-se para o duque, seu mestre. O homem perguntou o que precisava. O menino levantou-se do tapete, endireitou-se e olhou para seu interlocutor. Bel tinha mais um pedido para seu pai. As portas de madeira escura rangeram, revelando uma passagem iluminada para uma sala nova e bem iluminada. Sera correu animada, de braços abertos, pela sala espaçosa e aconchegante decorada em tons de rosa, enquanto seu irmão observava com satisfação. A menina, sem acreditar no que via, perguntou se era verdade que aquela sala de aula agora lhe pertencia. Ela correu e pulou de bruços na cama macia, fofa e amarelo clara. Bel respondeu afirmativamente à pergunta de sua irmã mais nova, dizendo que seu pai lhe havia dado permissão, e como o duque os havia instalado na mansão principal, eles não estavam mais apertados. A menina agradeceu ao menino, deitada com um sorriso na cama macia e confortável. De repente, Sera notou a mão de seu amado irmão. Havia um arranhão no dorso da mão de Bel, e sua irmã perguntou o que havia de errado com a mão dele, se ele estava bem. O menino respondeu timidamente que havia se machucado em uma missão, momento em que a garota segurou sua mão e começou a examiná-la cuidadosamente. Sera desejava que gatos e cachorros sofressem. E para que a mão de Bel não doa. O menino agradeceu à irmã educadamente e com um sorriso, afirmando que realmente não sentia mais dor. Bel acariciou a cabeça da menina, percebendo que ela estava sendo tratada melhor em sua família, o que era em parte o que ele vinha tentando alcançar. Agora o menino precisava pensar no que fazer em seguida. Afinal, daqui a 5 anos, outro conde iniciará uma guerra contra a família ducal de Catástrofe, e Sera poderá se encontrar novamente em perigo. Para salvar sua irmã, ele ainda tem muito a aprender, e é isso que Bel terá que fazer. Para isso, o menino precisa se tornar o próximo chefe da família. Lyser abriu a porta do quarto de seu mestre, onde este pintava algo em seu cavalete com uma expressão entusiasmada. O quarto do filho mais velho da família Catástrofe era escuro e decorado em tons de roxo. A serva de cabelos claros ajoelhou-se, curvando-se diante de Jin Catástrofe. O senhor não respondeu imediatamente, estava muito concentrado no desenho. Uma mancha amarela desabrochou em meio ao azul de sua tela. Lyser disse que, para seu pesar, tinha uma mensagem a transmitir. O duque e chefe da família decidiram entregar o Sr. Bel a Atena. Esta é a primeira vez que, além do filho mais velho da família Catástrofe, alguém será enviado para esta escola. Uma guerra pelo título pode eclodir, mas antes que isso comece, o servo fez uma proposta. O garoto de cabelos escuros disse a Lyser para calar a boca e deixá-lo em paz. Sua mão pousou a paleta e o pincel. Jin Catástrofe acreditava que seu irmão mais novo não representava uma ameaça significativa para ele naquele momento. Além disso, o fato de Bel estar melhorando era benéfico para ele.
A tinta escorreu pela tela. Jin tocou a tela com os dedos, a tinta roxa líquida. Lae'zel observava as ações de seu mestre com surpresa e perplexidade. O menino de cabelos escuros bateu com a palma da mão, manchada de tinta no rosto. Jin Catástrofe disse, tirando a mão do rosto, que estava manchado de roxo, que gostava de destruir coisas que já estavam acabadas. O criado de cabelos claros concordou, meio sem jeito, com a afirmação de seu patrão. Algum tempo depois dessa conversa, Lae'zel caminhava pelos corredores da propriedade, pensando que, por mais que o Sr. Jin desejasse, era perigoso deixar Bell. O garoto possui diversas armas, e apesar da pouca idade, derrotou um cavaleiro de nível B. Por precaução, a criada loira precisa fazer algo a respeito. Bell estava sentado em uma sala espaçosa e iluminada. Agora, habilidades com armas de nível B ou superior eram sua prioridade máxima. Se o menino conseguir destrancá-los, terá uma grande vantagem. Mas para isso, ele precisa derrotar muitos monstros de alto escalão, e Bell não tem muito tempo. Na lâmina de sua arma, a criança percebeu uma silhueta se aproximando. Bell se virou, tentando reconhecer a pessoa que caminhava em sua direção. Foi Lae'zel quem entrou na sala. O rapaz de cabelos claros se virou para o menino com uma expressão séria no rosto. Bell ficou surpreso com a vinda de Lae'zel e com a conversa que teve com ele. O menino perguntou se seu irmão mais velho, Jin Catástrofe, havia lhe pedido alguma coisa. A criada de cabelos claros pediu perdão pelo ocorrido recentemente, curvando-se diante de Bell. O rapaz alegou que foi indelicado da sua parte sacar a espada contra o filho do duque. O menino se perguntou o que teria acontecido com Lae'zel para que ele se tornasse tão educado, mas disse que não havia nada de terrível nas ações de seu interlocutor e que estava pronto para perdoá-lo. O criado de cabelos loiros agradeceu a Bell do fundo do coração. Ele também teve outro assunto de conversa com a criança, sobre o qual informou seu interlocutor. A mão de Bell apertou o punho de sua espada. Lae'zel perguntou se o menino poderia ir com ele em uma missão para matar monstros. Bell perguntou novamente ao seu interlocutor surpreso. Lae'zel explicou que os outros cavaleiros, incluindo Lord Jin Catástrofe, tinham outros planos. Mas, ao ver os resultados impressionantes de Bell, o criado decidiu pedir a ajuda deles. O rapaz achou estranho que o servo de Jin lhe pedisse ajuda. Como filho do duque, não podia recusar a missão, mas tinha de ficar de olho em tudo e ser cauteloso. A criança concordou em aceitar este pedido de ajuda. Lae'zel agradeceu ao Sr. Bell. Mas no rosto do rapaz de cabelos claros havia um sorriso arrepiante de expectativa. Ele tinha algum tipo de plano para essa missão, relacionado ao garoto. Bell perguntou impacientemente onde a missão especificada deveria ser realizada. Lae'zel voltou a assumir uma expressão concentrada e respondeu que o local da missão ficava em uma área remota de Meldia Ética. O nome Ética era familiar para Bell. O menino ficou encantado, pois para aumentar sua força, precisava frequentar as aulas de ética. A ambrósia era um item incrível e bastante raro que, quando consumido, aumentava permanentemente a quantidade de mana. 2 cavalos baio puxavam uma carruagem escura pela estrada. Bell sentou-se ao lado do servo de seu irmão mais velho, pensando que, se conseguisse alguns, poderia alcançar o Rank B sem ter que caçar uma tonelada de monstros. No entanto, existe apenas uma chance, incrivelmente rara, de obter um item tão valioso quanto a ambrósia. Essa oportunidade e esse método serviram para conquistar a masmorra oculta. Bell pensou em uma dessas masmorras escondidas enquanto olhava pela janela da carruagem em que estava. Uma dessas masmorras secretas surgiu perto desta cidade, Etika. Pequenas quantidades de pessoas caminhavam pelas ruas escuras da cidade durante a noite. Lae'zel e o garoto de cabelo azul estavam sentados em um bar qualquer, e o garçom sugeriu que eles discutissem tudo uma última vez antes dessa importante missão, antes de irem para lá. Desta vez, a missão deles era derrotar Leviatã. Lae'zel informou que foi confirmado que havia 7 desses monstros de nível C no total, e que a dupla precisava lidar com eles o mais rápido possível. Já estava tarde hoje, e a criada de cabelos loiros sugeriu que, a partir de amanhã, primeiro precisavam descansar da viagem. Bell concordou com essa opção, e levantando-se da mesa, disse que iria para o seu quarto descansar. O menino saiu e, enquanto subia as escadas, Lae'zel bufou, observando-o partir. O rapaz de cabelos claros pensou com um sorriso que Bell era um verdadeiro tolo, pois nem sequer se dava conta de quanto pouco tempo lhe restava para viver neste mundo. Lae'zel ia fazer parecer que amanhã foi apenas um acidente. O cara não se importava com o quão talentoso Bell era. Naquele momento ele era apenas um idiota de nível C, então o servo pensou que seria fácil lidar com ele. A janela do hotel brilhava na escuridão da noite, destacando-se do ambiente como um quadrado amarelo. O menino abriu a janela, pensando que já havia passado tempo suficiente para Lae'zel ter adormecido. Bell invocou seu escudo divino de Aquiles Verde, que imediatamente apareceu em suas mãos. O menino fez o escudo flutuar em frente à janela, usando os poderes mágicos do vento. A criança estava em pé sobre sua arma voadora como se fosse uma plataforma voadora. O escudo carregava Bell adiante. A masmorra secreta com a ambrósia ficava no coração da floresta de monstros, um lugar onde ninguém se aventurava. O menino e seu mestre encontraram esta masmorra há muito tempo, e ninguém mais deve saber da existência deste lugar. Ele avançou rapidamente pelo ar, em direção ao seu objetivo. Bell saltou para o chão, com as botas batendo no solo da floresta. O menino estava de pé, com um pé no chão e o outro sobre o escudo fumegante, olhando para a frente com uma expressão severa.
À sua frente havia uma pequena abertura, provavelmente a entrada para uma caverna. Belle entrou na abertura de pedra, segurando-se na parede de um lado com a mão. Ao longe, a criança viu uma passagem longa e estreita que brilhava em verde, com um símbolo semelhante a um olho desenhado no topo. Belle sorriu triunfantemente, porque era exatamente isso que ele procurava. As masmorras ocultas eram divididas em níveis, que podiam ser distinguidos por cores. Por exemplo, as masmorras azuis pertenciam ao nível A. A cor verde indica masmorras de nível B. E após concluir uma masmorra, a pessoa recebia a ambrósia do nível apropriado para aquela masmorra específica. E dele o garoto só podia esperar um aumento de mana. No entanto, para concluir a masmorra, Belle precisará enfrentar o chefe. Quando o menino e seu professor encontraram essa masmorra em sua vida passada, a criança era um guerreiro de nível D, e então o professor o deteve, alegando que era muito cedo. É claro que ainda será difícil para o Belle atual lidar com um chefe de nível B, mas o menino não conseguiu recuar diante do medo. Belle estendeu a palma da mão em direção à entrada verde da masmorra. O menino entrou, pensando que precisava ficar mais forte o mais rápido possível para mudar o futuro de sua amada irmã mais nova, Sarah. Algum tempo depois, a criança estava lutando com alguma criatura no corredor de pedra da masmorra verde. Belle chocou a lâmina de sua espada com a do oponente, bloqueando o golpe do inimigo. O inimigo era uma criatura vestida com armadura de cavaleiro humano e com fogo azul no lugar da cabeça. O inimigo brandiu sua espada e correu em direção ao menino. Seu golpe cruzou o espaço com um clarão azul. Belle conseguiu bloquear com sucesso o golpe do seu oponente. O garoto brandiu sua espada após repelir o ataque da criatura blindada. Belle saltou sobre o inimigo, partindo a cabeça azul flamejante do monstro em duas metades com seu golpe. A cabeça da criatura desapareceu quando ele empurrou o menino para a frente. Belle bufou em sinal de desagrado enquanto estava no ar. Uma luz azul brilhou em sua palma, iluminando tudo ao redor. O garoto invocou seu gigantesco martelo divino Mjolnir, que brilhou dourado em suas mãos enquanto ele brandia a arma que surgiu. A criança golpeou seu oponente com o martelo com toda a sua força. Firing Armor continuou parado em seu lugar, segurando seu escudo e espada nas mãos. Belle percebeu que seus ataques físicos não deixaram sequer um arranhão naquela armadura. Ele refletiu sobre seus próximos passos nessa batalha. Belle brandiu sua lâmina incandescente, assumindo uma posição de combate. O menino acreditava que agora era o momento de usar magia. A criança atacou o fogo na armadura com um golpe gigantesco que parecia um clarão branco. Belle pensou, com satisfação, que os ataques mágicos eram mais difíceis de serem bloqueados pelo seu oponente. O menino nunca tinha visto um monstro assim antes, mas supôs que aquela criatura fosse pelo menos de nível C. O inimigo blindado desferiu um golpe e tentou atingir Belle, mas ele conseguiu bloquear o ataque com um grito alto, mesmo tendo sido pego de surpresa pelo ataque repentino do inimigo. O menino estava confuso, sem entender o que fazer em tal situação. Ele reparou no escudo do monstro. Se a criatura blindada tinha um escudo, significava que havia ataques dos quais ela precisava se defender. Belle encarou o inimigo à sua frente. Na opinião do garoto, a bala de fogo carregada com mana definitivamente deveria funcionar. Então a criança invocou sua arma mágica divina, Ragnarok. Uma bola de fogo saiu do cano de sua pistola. O Cavaleiro do Fogo correu em direção à criança, brandindo sua espada. Belle manteve o olhar cauteloso sobre seu oponente. A cabeça do monstro brilhava com chamas azuis. A criatura brandiu sua lâmina com toda a sua força, com a intenção de matar o homem à sua frente. Com o inimigo muito próximo, Belle decidiu que o momento era perfeito para atacar com sua pistola, e disparou novamente. Um projétil flamejante saiu voando do cano de Ragnarok. Esse ataque flamejante abriu um buraco no peito do monstro que se aproximava. A criatura caiu de joelhos diante do menino cauteloso, cujos dedos ainda estavam no gatilho. Em seguida, a criatura com fogo azul no lugar da cabeça caiu para trás no chão de pedra da sala, derrubada pela força do projétil mágico flamejante. Belle também caiu no chão, olhando para seu oponente. O garoto enxugou a testa com a mão, soltando um suspiro de alívio após a batalha, ainda segurando a pistola mágica na palma da mão. Belle achava que um ataque mágico poderia derreter essa criatura. Se o garoto não tivesse uma arma de elemento fogo, certamente teria tido problemas. O monstro comum já era bastante difícil, o que significava que o chefe também não seria uma criatura simples. Isso é de se esperar de uma masmorra específica. Mas o garoto estava grato pela oportunidade de obter itens tão raros das garras dos monstros, como aquele que estava diante dele, uma bebida mítica, que restaura tanto a energia quanto a mana. Belle tomou um gole da bebida mágica, e com isso, conseguiu continuar explorando a masmorra. O garoto cortou um inimigo em pedaços com uma lâmina. Mais um inimigo caiu sob o golpe de um martelo mágico. Belle caminhou com confiança para a frente, explorando ainda mais a masmorra. À sua frente havia uma porta muito alta e estreita, que brilhava em verde, para a qual ele se dirigia. O menino se perguntava, ansioso, quem o esperava atrás daquela porta. Poderia ser uma cobra ou algum tipo de demônio. A criança tocou a superfície verde e dura com a mão. Belle entrou na grande sala atrás das portas, querendo ver o chefe com quem estava prestes a lutar. A sala acabou por ser uma verdadeira arena, o que surpreendeu o rapaz que estava a observar o local. A criança estreitou os olhos, esperando encontrar algum inimigo perigoso. Ao longe, Belle avistou uma silhueta escura, semelhante à humana, iluminada por uma luz vermelha sombria.
Foi a primeira vez que o menino sentiu arrepios, e sua boca ficou seca desde o renascimento. O inimigo emanava uma pressão dilacerante. Era uma criatura escura e blindada, com chifres e espinhos, e uma arma digna, uma espada longa e larga. Os olhos do monstro brilhavam em vermelho. A criatura dirigiu-se confiantemente para Bel, sem hesitar. O menino percebeu, feliz, que aquele era o chefe do lugar. O monstro já estava ao lado do homem. Bel estendeu a mão para sua bainha divina, que, como de costume, estava sempre com ele e presa ao cinto. A criatura escura com chifres olhou para a criança à sua frente, sem ainda demonstrar intenção de atacar. A criatura ergueu sua larga lâmina para cima. Bel entrou em pânico ao perceber que o chefe parecia estar prestes a atacar. O monstro aproximou-se ainda mais e brandiu sua espada contra a criança, querendo atacá-la. O menino conseguiu saltar para trás, escapando do ataque rápido e certeiro, e saiu ileso. O chefe da masmorra atacou novamente, errando Bel, mas quebrando o chão de pedra da arena de batalha. O menino percebeu, horrorizado, que se o monstro o atingisse com uma espada, ele morreria com um único golpe. A criatura parou por um instante, analisando a situação e suas ações futuras. O monstro virou a cabeça, encarando Bel com seu olho vermelho. A fera brandiu sua lâmina com força contra Bel por baixo, obrigando a criança a saltar para cima como forma de se esquivar e evitar ser ferida. O garoto, ainda no ar, invocou Caliburn. Uma espada divina mágica surgiu imediatamente nas mãos de Bel. O garoto brandiu sua espada com força, desferindo um golpe poderoso nas costas do chefe da masmorra. O olho vermelho do monstro brilhou. A criança praguejou, pois aquele era mais um monstro fortemente blindado que exigiria muito tempo e esforço para ser derrotado. A lâmina da espada da criação emitiu energia escura, enquanto a arma era brandida novamente em direção a Bel. Na mão do menino estava o punho de sua espada, Caliburn. Mas então a pistola Ragnarok apareceu em sua palma, substituindo a arma pela lâmina. Bel decidiu tentar lidar com ele da mesma forma que lidou com os oponentes anteriores desta masmorra. A criança começou a atirar no monstro, contando mentalmente os tiros disparados por sua arma. Uma expressão de leve horror e confusão surgiu no rosto de Bel. O menino atirou no monstro repetidas vezes. Outro projétil flamejante saiu voando do cano da pistola mágica divina. Bel concentrou-se em seu próximo ataque. O garoto atirou novamente, desejando que seu oponente forte e poderoso fosse atingido. O projétil atingiu o peito da criatura, e explodiu em uma gigantesca rajada circular de fogo laranja. O chefe da masmorra cambaleou, olhando fixamente para o teto enquanto Bel observava seu inimigo com expectativa. O monstro voltou-se para o menino, ileso pelo ataque da criança, com o peito brilhando em verde. Bel ficou chocado ao descobrir que aquele monstro era imune a ataques mágicos. O chefe da masmorra correu em direção ao menino e brandiu sua espada contra o homem. A criatura estava de pé com a lâmina apontada para a frente. Bel invocou ruidosamente seu Aquiles mágico. Um enorme escudo verde surgiu nas mãos do menino, salvando-o do ataque de espada de uma criatura gigante de armadura escura. O golpe da criatura obrigou o homem a se afastar por certa distância, mas embora o ataque fosse muito forte, o escudo conseguiu resistir. Bel se escondeu atrás do escudo, olhando dali com apreensão para o monstro. O inimigo se agachou diante da criança, o que a deixou apreensiva. Depois disso, o monstro, com um salto enorme, disparou em direção ao teto. A criatura brandiu sua lâmina no ar, com a intenção de atacar o menino por cima. Bel olhou para seu oponente com cautela. O chefe da masmorra atacou novamente, destruindo tudo ao redor. O monstro parou, aterrissando no chão e levantando nuvens de poeira ao seu redor. O menino recuou um pouco, afastando-se do inimigo, pois não queria se encontrar em uma situação perigosa. Aterrissando habilmente no chão de pedra, a criança percebeu que não tinha mana suficiente para penetrar a armadura inimiga, e agora se perguntava o que fazer em seguida. O menino olhou para a nuvem de poeira que se levantou depois que o monstro e o homem pousaram. Nessa poeira impenetrável, algo brilhava como uma estrela radiante. Uma gota de suor escorreu pelo rosto nervoso de Bel enquanto ele tentava localizar o inimigo. Em meio às nuvens impenetráveis de poeira, a lâmina de uma espada apareceu visível, avançando em direção ao menino. A criança ofegou em choque, mal conseguindo estender seu escudo e se proteger. A lâmina desviada voou para o lado e afundou no chão de pedra. Bel suspirou, esperando outro ataque do inimigo. O chefe da masmorra apareceu atrás dele, querendo golpear a criança na nuca, e assim pegá-la desprevenida, e Bel percebeu com surpresa e choque que a espada era apenas uma isca. O monstro desferiu um golpe poderoso com os punhos. O menino arquejou de dor ao sentir um golpe forte atingir sua cabeça. A criança caiu de bruços no chão de pedra, deixando cair suas armas, o escudo Aquiles e a espada Caliburn de suas mãos. O chefe da masmorra ergueu a perna acima do corpo, como se pretendesse esmagar o homem caído à sua frente. A criatura chutou com firmeza o lugar onde Bel estava. Mas sob o pé do monstro havia apenas espaço vazio, enquanto o próprio menino estava a uma certa distância do inimigo, ainda segurando o escudo verde com os poderes do vento em sua mão. A garrafa vazia estava caída no chão. Bel estava grato aos deuses por ter aquela bebida mítica, mas infelizmente era a última garrafa. O chefe da masmorra agarrou a lâmina de uma grande espada que havia caído no chão há algum tempo. Nesse caso, o menino terá que correr o risco de lutar contra esse inimigo. Aquiles era uma das mais pesadas de todas as suas armas divinas.
A criança brandiu o escudo, puxando-o para trás das costas. Bel estava pensando que, se ele atacasse o inimigo com seu atributo vento, não queria que o monstro pensasse que o escudo era apenas para defesa. O menino lançou o escudo de vento mágico como um projétil contra o inimigo. Este escudo poderia se tornar uma poderosa arma de longo alcance, com um arremesso tão potente em direção ao inimigo. O escudo passou voando pelo oponente alto e moreno enquanto ele conseguia se orientar e desviar do ataque da arma divina. Bel ficou boquiaberto, chocado, sem esperar tal ação do inimigo. O monstro correu em direção ao menino, apontando a lâmina de sua espada para o homem. O monstro brandiu sua arma em direção à criança. Bel percebeu que talvez não tivesse tempo para se esquivar. A criança não tinha mais um escudo, pois havia jogado fora essa importante arma anteriormente. Bel deu ao escudo a ordem para destruir o monstro. O escudo atingiu o chefe da masmorra no peito, empurrando-o para trás com grande força. O menino ficou feliz por seu plano ter funcionado perfeitamente. A criança correu em direção ao inimigo e saltou, abrindo os braços para os lados. Em seguida, Bel estendeu a palma da mão para a frente e nela começou a aparecer uma arma, brilhando com uma luz azul. Enquanto um martelo gigante surgia em suas mãos, o garoto brandiu a arma divina, saltando em direção ao monstro. O chefe da masmorra olhou para Bel. A criança desferiu um golpe poderoso e brilhante na cabeça da criatura, enquanto ela ainda estava no ar. A cabeça do monstro bateu no chão com um baque surdo ao cair sobre o piso de pedra da arena de luta após o golpe. Bel suspirou pesadamente, olhando para seu oponente. O menino entendeu que usar o escudo como bumerangue era perigoso, mas valia a pena. Aquele golpe resolvia pelo menos metade do problema. A criança acreditava que tudo o que restava agora era perfurar o que havia dentro daquela armadura escura e pesada. O chefe da masmorra estava de joelhos diante do homem. Em seguida, a criatura se levantou do chão e olhou na direção de Bel. O menino ficou surpreso ao ver que o monstro ainda não havia sido derrotado e que a batalha ainda não tinha terminado. A armadura caiu em pedaços dispersos sobre a superfície de pedra com um estrondo alto. A criatura se desfez de sua própria armadura, revelando seu corpo magro, escuro e desumano com padrões verdes, o que surpreendeu Bel e o fez questionar o porquê e o propósito do monstro estar fazendo aquilo. O chefe da masmorra apertou ainda mais a espada pelo cabo. A criatura puxou um pedaço estranho e comprido do cabo da espada. Em seguida, o monstro puxou uma lâmina afiada de sua bainha escura. O chefe da masmorra jogou a bainha escura no chão porque não era mais necessária. Bel assistiu ao espetáculo que se desenrolava diante dele, em choque e confusão. O monstro correu em direção ao homem, brandindo sua espada contra Bel. O menino percebeu que seu inimigo era bastante rápido, o que não havia acontecido antes, quando o monstro ainda não havia tirado sua pesada armadura. A criança bloqueou o ataque do inimigo. O impacto da criatura lançou Bel a uma longa distância, fazendo-o bater na parede da sala com um estrondo alto. O menino gritou alto de dor. A criança caiu de bruços no chão de pedra, e o impacto com a parede deixou um buraco enorme e profundo que se dividiu em várias rachaduras nas laterais. O monstro deu um passo à frente. Bel gemeu, levantando a cabeça do chão e olhando para algo à sua frente. O chefe da masmorra aproximou-se dele, arrastando sua espada gigante pelo chão de pedra. O menino ainda estava de pé, apoiado nas mãos e nos joelhos, enquanto o monstro caminhava em sua direção. Uma criatura alta e magra já estava parada em frente a Bel, olhando para ele de cima. Os cabelos azuis que lhe caíam sobre o rosto escondiam a face da criança silenciosa. O chefe da masmorra brandiu sua espada e ergueu a perna para atacar. Mas o movimento de sua lâmina foi interrompido por algo escuro, duro e resistente, que emitia uma luz púrpura. Bel, que havia detido o golpe da arma com a luva divina mágica que aparecera, olhou para a criatura e disse-lhe severamente para não desafiar o destino. A criatura olhou silenciosamente para a criança com olhos vermelhos, sem expressar qualquer emoção visível ou compreensível. Ainda segurando a manopla mágica, Bel invocou sua lâmina divina Caliburn, que imediatamente apareceu em sua palma cerrada. O garoto voltou a ficar de pé e imediatamente atacou o chefe da masmorra com sua espada, chocando-se com a espada do inimigo. Os olhos da criança mudaram de cor, de azul para vermelho, quando ela disse que a verdadeira luta estava prestes a começar. O garoto avançou novamente, golpeando a arma do inimigo com sua espada. O inimigo brandiu sua espada, com a intenção de cortar Bel ao meio, mas o homem conseguiu se esquivar, e a lâmina passou zunindo. Os dois lutadores corriam de um lado para o outro da sala, tentando infligir o máximo de dano possível um ao outro. Como o chefe da masmorra removeu sua armadura, ele ficou mais leve, e sua velocidade atingiu níveis extremos. Mas essa criatura não era muito mais rápida que o Bel atual, e percebendo isso, o garoto correu em direção ao seu oponente. A criança decidiu que aquele seria o fim para o chefe da masmorra à sua frente. De repente, os padrões e listras no corpo do monstro mudaram de cor, ficaram vermelhos, mas antes eram turquesa. A criatura desviou-se rapidamente do golpe de Bel, movendo-se para o lado da trajetória da lâmina. O menino ficou atônito com uma reação tão repentina. O monstro apontou sua lâmina para ele, mas a criança conseguiu bloqueá-la com sua própria arma. Bel percebeu a luz vermelha que apareceu e que seu oponente havia ficado visivelmente mais rápido após essas mudanças. O menino ficou tenso, percebendo o aumento da força e das capacidades de seu inimigo. Outro golpe do chefe da masmorra arrancou a roupa de um dos braços de Bel enquanto ele tentava bloquear o ataque.
Os olhos da criança ficaram vermelhos novamente ao pensar que aquilo não ia acabar, pois o monstro ainda não havia derrotado o homem, mas Bel precisava de mais poder. O menino precisava de mais força e poder. Ele sentia a energia na luva que envolvia sua mão. Os olhos da criança se estreitaram, enquanto ela continuava a pensar no poder que tanto precisava, sentindo as mudanças ao seu redor. Uma entidade sombria, envolta em um longo manto com capuz, com um grande olho roxo no lugar do rosto, que concordou com os pedidos de Bel. Uma mão roxa com garras estendeu-se para a frente. A entidade estava pronta para aceitar o acordo e conceder ao menino o poder de que ele precisava, embora em troca de sua alma. A íris do bebê adquiriu uma tonalidade roxa, misturando-se com sua cor azul natural. Bel gritou ao sentir algumas mudanças em seu corpo, enquanto tudo ao seu redor ficava roxo. O menino percebeu que não conseguia se concentrar. Sentia como se estivesse desaparecendo enquanto avançava a toda velocidade, brandindo sua espada. A voz da entidade na cabeça da criança perguntou novamente: "Ele ainda precisa de força?" A voz afirmava que Bel era fraco, e por causa dessa fraqueza, sempre sofria bullying. Devido a essa mesma fraqueza, o menino foi morto em sua vida passada por uma pessoa desconhecida. A entidade acreditava que a criança já deveria ter sofrido o suficiente com sua fraqueza, e que era a vez dela de se tornar alguém que conquista tudo pela força. O menino ouviu esses discursos, ainda sem conseguir se controlar. Bel abriu os braços para os lados, olhou fixamente para o teto da alta sala da masmorra e gritou alto, olhando para cima. A criatura já corria rapidamente em direção ao homem, curvando-se enquanto corria. O menino, cujas pupilas haviam desaparecido, fazendo com que seus olhos ficassem completamente brancos, correu em direção ao seu inimigo. A criança tentou novamente atacar o oponente, mas este não a deixou em paz. Bel investiu contra o chefe da masmorra repetidas vezes, dominado por um poder desconhecido, e pensando apenas em destruir seu oponente. Esse pensamento se repetia incessantemente na cabeça do menino. A criança brandiu sua espada novamente, e correu em direção ao monstro, com um sorriso cheio de fúria no rosto. Bel estava dominado por pensamentos de como desejava matar tudo que cruzasse seu caminho. Mas um rosto dolorosamente familiar surgiu em suas memórias. Era o rosto de sua irmã mais nova, Sera, que sorria radiante. Os olhos do menino voltaram a ficar atentos ao pensar em Ser, e seus pensamentos se tornaram mais lúcidos. A criança bloqueou outro golpe perigoso do chefe da masmorra. Suas lâminas se cruzaram enquanto os dois lutadores se impediam de atacar. Outra lembrança passou pela mente de Bel. Ele viu novamente o rosto feliz e inocente de sua irmã mais nova e amada. O rapaz disse que não lutou por prazer em matar. Bel lutou para proteger sua querida irmã de todos os perigos. O monstro brandiu sua lâmina contra a criança novamente. O garoto ordenou rudemente à entidade escura de um olho só que se calasse e lhe entregasse seu poder. Bel cobriu metade do rosto com a lâmina larga de sua espada e invocou a Aegis em voz alta. Com um poderoso golpe da arma, a criança empurrou o monstro para longe, afastando-o consideravelmente. A entidade sombria disse que estava do lado do garoto, e que ele só precisava dizer isso, e a entidade concederia poder a Bel. Mas ele só concederá esse poder ao menino em troca de sua alma. A criança estava de pé diante de seu oponente, irradiando energia púrpura. Bel correu em direção ao seu inimigo a toda velocidade. A criatura não ficou para trás e correu em direção ao homem. Eles entraram em confronto novamente, o menino de cabelo azul e o monstro magro e escuro. O chefe do labirinto e Bel tentaram atacar um ao outro, mas até agora não conseguiram, pois suas forças eram quase iguais. O monstro brandiu sua lâmina contra a criança mais uma vez. Mas o homem conseguiu se abaixar a tempo, salvando-se assim de um golpe de espada na cabeça. Bel concluiu que seu oponente era lento. O menino atacou novamente e, com esse golpe, conseguiu cortar o braço da criatura, que voou para longe. O rosto do chefe da masmorra permanecia inexpressivo, com um olhar vazio, e seus olhos ainda brilhavam em vermelho. Bel brandiu a lâmina divina novamente para outro ataque. A criança atacou o monstro em cheio, tentando cortá-lo em duas metades iguais. Partes do rosto do monstro começaram a se separar. Bel olhou para o corpo do chefe da masmorra à sua frente. As duas metades decepadas da criatura caíram com um estrondo no chão de pedra da arena de combate, deixando cair a espada de suas mãos com um baque surdo. Uma energia escura e sinistra emanava do rosto do monstro derrotado. Bel agachou-se em frente ao cadáver do monstro, percebendo que parecia ter chegado ao fim daquela batalha. A luva roxa na mão do menino brilhava intensamente. A luva havia sumido, e a criança pensava, o chefe da masmorra era um inimigo poderoso, e ela estava perigosamente perto de se perder. Agora, Bel precisa ignorar o uso do Aegis o máximo possível. O menino se levantou do chão, pegando também uma pequena garrafa verde. Dessa forma, a criança conseguiu se apoderar da valiosa ambrosia. Se Bel beber isso, seu mana deverá atingir o nível B, e graças a isso, ele poderá desbloquear o primeiro nível de sua habilidade única. O menino nunca tinha visto algo como ambrosia antes, e por isso se perguntou se era normal uma criança simplesmente beber aquele líquido em uma garrafinha. Bel decidiu que valia a pena beber pensando no futuro, e jogou a cabeça para trás, engolindo a ambrósia. Depois disso, o menino soltou um suspiro de alívio. A criança olhou para as próprias mãos, surpresa, e sentiu sua mana melhorar. Para Bel, aquilo parecia incrível, ou seja, a possibilidade de alcançar o nível B num instante. De repente, o menino sentiu algo incomum e abriu ainda mais os olhos.
A criança gemeu, agarrando o peito com força. Bel caiu de joelhos, sem entender o que estava acontecendo com ele, e com uma sensação no peito, sentiu como se todo o seu corpo estivesse em chamas. A bainha divina que pendia na cintura do menino começou a brilhar com uma luz azul intensa. A criança não entendia o que estava acontecendo com ela. O menino caiu de bruços no chão de pedra, e a bainha de sua espada continuou a brilhar com uma luz incomum. Sob o corpo da criança, havia pentagramas azuis, que também emitiam luz. Bel abriu os olhos com dificuldade, recobrando a consciência. O menino sentou-se e começou a olhar em volta, pois o espaço ao seu redor havia claramente mudado. A criança se perguntou onde estava, pois claramente aquela não era a mesma arena de batalha da masmorra em que se encontrava originalmente. Era um espaço gigantesco, em tons de azul, e o próprio menino estava em uma plataforma com um pentagrama azul enorme. Uma figura aproximou-se repentinamente por trás e comentou em voz alta que Bel havia acordado, o que o pegou de surpresa. A figura de manto branco e segurando um escudo verde disse que não viam o menino há muito tempo. O capuz da capa escondia o rosto do homem na escuridão sob o tecido branco. A criança ficou surpresa ao reconhecer seu professor naquela pessoa. Em uma das colunas quadradas estava sentado um cara de cabelo vermelho, segurando uma pistola vermelha na mão, que era Ragnarok. Em outra coluna angular, semelhante a um trono, estava sentada uma menina de longos cabelos rosa, armada com um martelo. Na elevação seguinte, estava sentado um homem numa postura encolhida e incerta, com uma luva Aegis roxa na mão. Na quarta cadeira estava um homem loiro, com uma lâmina mágica chamada Caliburn em seu colo. A professora Bella, vestindo uma capa branca, começou a proferir palavras de saudação. O menino olhou para aquele lugar e para aquelas pessoas com surpresa, sem entender o que estava acontecendo. O homem de capa ficou feliz em dar as boas-vindas à criança ao reino das almas, que era o que aquele lugar representava. O professor tirou o capuz da cabeça, revelando sua aparência de meia-idade. Tinha cabelos grisalhos, barba e olhos verdes, um dos quais estava coberto por uma bandagem preta. O homem disse que o reencontro com seu aluno estava sendo bastante emocionante. Bel disse com entusiasmo que estava feliz em ver seu professor. Seu professor foi Ragius, e foi ele quem deu Avalon ao menino. Foi esse homem o verdadeiro dono do escudo mágico verde de Aquiles, uma das armas divinas na bainha divina. Bel aproximou-se do homem, estendeu a mão e sorriu, dizendo que estava feliz em vê-lo. Mas o garoto não entendia por que Ragius se lembrava dele, já que ele havia retornado a tempo, o que significava que eles ainda não podiam se encontrar. O professor respondeu que era natural, pois sempre observara a criança do reino das almas e vira tudo, tanto a morte de Bel quanto sua reencarnação. O menino ficou surpreso com a declaração que ouviu. Ragius explicou que este espaço está localizado dentro de Avalon, e as 5 armas divinas são guardadas aqui. As armas são guardadas junto com as almas de cada um de seus sucessores. Bel ficou ainda mais surpreso ao ouvir falar de alguns sucessores e de suas almas estarem ali. O menino perguntou onde estava o corpo de sua professora naquele caso. O homem supôs que o verdadeiro ele provavelmente ainda vivia no interior das montanhas e seguia sua rotina diária normal, como cortar lenha com um machado. Avalon é uma arma divina intimamente ligada à alma de seu portador. Quando a criança devolveu Avalon ao passado com sua conexão, o Ragius do presente perdeu essa conexão. Além disso, a consciência do homem agora está conectada com a sua consciência neste mundo. O menino entendeu a explicação, mas tinha outra pergunta. Seu retorno no tempo estava relacionado a Avalon, sua bainha divina. O professor não sabia disso, mas achava que Avalon não tinha o poder de voltar no tempo, e a criança concordou, aceitando essa possibilidade. Bel nunca havia imaginado que nem mesmo seu professor saberia o que tinha acontecido com seu aluno, e estava preocupado com o que poderia ter ocorrido. O homem deu um tapinha na cabeça da criança, insistindo que, de qualquer forma, ela estava fazendo um bom trabalho protegendo sua irmãzinha, Sera. Ragius elogiou o menino, dizendo que tinha feito um bom trabalho, e continuou a acariciar-lhe o cabelo. Bel ficou envergonhado e corou, soltando-se da palma da mão do professor e pedindo-lhe que parasse com os elogios. O que era mais importante para o menino era se Ragius poderia explicar como a criança tinha ido parar naquele espaço mágico tão incomum. O homem disse que Bel veria com os próprios olhos. Alguém que pousou no chão de pedra dura, com pentagramas brilhantes, interrompeu a conversa deles. O ruivo perguntou alegremente por quanto tempo o casal continuaria conversando sobre a vida, pois ele também queria se juntar a eles, e não ficar sentado para sempre na coluna angular. Esse cara era o segundo herdeiro de Avalon, chamado Reivan, e também era o dono da pistola divina Ragnarok. O homem queria dizer algo negativo para o rapaz, mas este o interrompeu, passando o braço em volta de seus ombros e começando a falar sobre algo próprio. Reivan começou a tocar as bochechas do professor e sugeriu que ele relaxasse, perguntando se o velho era um golem. O homem estava claramente descontente com tal comportamento estúpido e atitude grosseira para com ele. Bel observou a cena com incompreensão, sem dizer uma palavra, analisando o comportamento de uma pessoa que lhe era desconhecida. O rapaz dirigiu-se ao outro rapaz, o sexto herdeiro da bainha divina de Avalon, num tom alegre e amigável, apresentando-se e estendendo a mão para um aperto de mãos. A criança olhou para Raven surpresa. Bel quis retribuir o aperto de mão, mas o ruivo rapidamente retirou a mão.
Uau! Ravan fez um som engraçado, levantando a mão e não permitindo que a criança a apertasse, pois essa era a piada de Ravan. O menino olhou para o rapaz com perplexidade e incompreensão. Raven agarrou a barriga e caiu na gargalhada, achando a reação da criança muito engraçada, enquanto o próprio menino ainda não entendia o comportamento e as piadas de seu interlocutor.